Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 2022, The Populist Delusion, A Ilusão Populista. Nessa obra, o acadêmico britânico Nima Parvini explora o conceito de teoria política de elite e a ideia de que os interesses do povo sempre foram promovidos por uma minoria fortemente organizada. O livro argumenta que a noção de que o povo pode governar-se a si próprio e de que os seus representantes governam com seu consentimento é um mito e que, na realidade, as elites sempre conduziram a política de cima para baixo. Para discutir essa obra comigo, Zeno Histórico, estão aqui Salazar Luso. Boa noite. E Pepe Peripatético. Boa noite. Pepe, eu sei que você que recomendou a obra, mas eu queria fazer a introdução aqui porque eu gostei muito desse livro, eu achei excelente. Assim, o Nima Parvini, ele não traz novas ideias aqui, né? Não traz nada original nessa obra, mas ele faz um apanhado de vários pensadores, 9 pensadores aqui, para ser mais preciso, que estudaram essa questão do poder, da organização, da hierarquia política, de uma forma extremamente didática, extremamente sucinta, né? Um livro que tem pouco mais de 100 páginas aqui, 140 páginas, umas milhares de bibliografias que ele menciona. Então eu achei muito bom o livro, assim, dá uma visão bem clara da dinâmica do poder e assim, acho que todo mundo que se pretende ser influencer, coach de política, ser político mesmo, deveria ler esse livro e entender aqui como esses mecanismos funcionam, antes de sair dando curso de alguma ideologia maluca, né? Acho que é muito didático, é muito bom, gostei. Esse livro eu vou colocar na categoria daqueles que mudaram, assim, a minha forma de pensar. É muito bom, recomendo para todo mundo. Legal, concordo integralmente. Esse Mein Kampf. Tem que estragar sempre, né? E 200 Years Together do Solzhenitsyn, né? Não pode esquecer. E tem aquele do Hilaire Belloc também. Eu não vou nem falar o nome, mas tudo bem. Ok, já zoamos. Já bomba de um negócio do Zeno, já pronto. Camps of Saints, né? Tem Camp of Saints, é livraço, é bom. Cara. É bom pra caramba. Então, eu acho que assim, especialmente pelo que a gente viveu desde 2015, na verdade, né? Brexit, Trump, Bolsonaro e o estado atual de coisas no Ocidente, em particular, esse livro é fundamental, né? Se você não entende a natureza básica do poder, eu acho legal, assim, a sacada, no fundo, se for pensar nos que eles chamam lá dos teoristas, teóricos da elite, da teoria de elite italiano, lá o trio, lá o Mosca, o Pareto e o Michel lá. Pra mim, o grande ponto é, assim, eles tentaram aplicar aquela ideia. Muitas vezes a gente vê pessoas falando coisas do tipo assim, não existe física socialista e física capitalista. Física é física, né? Sabe aquela história? Não existe afromatemática, matemática é matemática. Então, para mim, a grande proposta deles foi dizer que não existe uma sociologia de Estado, uma ciência política de Estado liberal, comunista e fascista. Tem sociologia e ciência política de Estado e mecanismo do poder. Tem elementos comuns, únicos ali, que estão em todos eles. E pra mim essa grande, assim, porrada que quase epistêmica que você leva, quando você falou, Zeno, que mudou sua maneira de pensar, e também obviamente mudou minha maneira de pensar, ao longo dos anos, é um processo longo, mas vem acontecendo, é porque você começa a perceber que seu ponto básico de raciocínio até aquele momento era imerso dentro da atmosfera da bolha liberal. Então você via assim, não, tem o regime liberal e tem os outros regimes. Aí você descobre que essa ficção, na verdade, é a mesma ficção que os outros, os imersos na bolha, sei lá, comunista, ou na bolha fascista, se você quiser, ou na bolha da monarquia absolutista, ou na bolha de uma teocracia islâmica, pensa a mesma coisa, entendeu? Que o modelo deles é um modelo real, é um modelo, digamos assim, que apesar de imperfeito, é o único modelo aceitável, e os outros modelos que têm aberrações, né? Então, pra mim, essa é a grande sacada, né? Você conseguir separar isso. Não, existe uma sociologia, uma ciência política do poder independente, que ela é inerente à natureza humana. Agora, quanta coisa, uma vez que você entenda isso, né? Quanta coisa que você percebe que, na verdade, até entusiasmos que nós, até como seres humanos, que, como o próprio a Mosca fala muito de seres humanos, tem essa tendência, aspectos irracionais de sentimento, ficamos com o Trump, com o Brexit, tudo mais, que você hoje vê, não tem a menor condição, nada daquilo vai nada, entendeu? Nada, eu vejo que você estuda, você começa a olhar o cenário político do mundo todo, em particular do Brasil, sobre a lente que ele disponibiliza, que você vê como nós mentalidade para adolescente, né? Isso. Essa mudança pelo voto, militância.
vamos botar o cara tal no Congresso. É pra adolescente. Hoje em dia, assim, eu não levo a sério. Quando algum adulto começa a se expressar nesses termos, entendeu? Vamos mudar pelo voto. Assim, um negócio que me ficou muito claro já no impeachment da Dilma, né? E isso aí eu dou crédito ao próprio Olavo de Carvalho, que apesar de não ser um teorista da teoria da elite, percebeu várias coisas. O povo não tirou a Dilma, né? Assim, as mobilizações de massa, elas foram permitidas e até certo ponto incentivadas para que as elites pudessem remover uma governante que era extremamente incompetente, né? Fica claro isso, quer dizer, o povo não muda nada, né? Pelo amor de Deus. Tem até uma citação aqui do livro que eu grifei de respeito a isso, né? Que fala assim, os votantes não escolhem os políticos, mas bom. Pelo contrário, são os políticos que são impostos nos votantes, sobre os votantes, né? Sim. O livro é cheio de citações, assim, tem uma outra que eu gostei muito, que rebeliões acontecem, revoluções são fabricadas. Essa é excelente também. Essa aí só pra dizer, essa aí em particular é do Mosca, né? Do Gaetano Mosca, né? O Salazar. O político, as pessoas não elegem o político eleito, ou melhor, ele até falou uma coisa, se for muito restritivo, eu posso dizer, então, os amigos do político elegem ele, é do Mosca, né? Do Gaetano Mosca, que é o primeiro, né? O primeiro da lista, na verdade, é o pioneiro dessa método de análise. Não, foi esse do Juvenel. Foi o Juvenel, tá? Foi o Juvenel. Bertrude Juvenel. Verdade, foi o Juvenel, tá bom, foi o Juvenel. Não foi o Mosca, não, foi o Juvenel. É verdade. Eu queria organizar aqui, porque o livro é muito denso, né? Então, pra gente não se perder aqui nos tópicos, acho que a gente podia ir capítulo a capítulo. Eu também acho, eu concordo. Até porque tem termos cruciais que a gente precisa falar em cada capítulo, né? Primeiro capítulo, então, introdução. Introdução, ele fala dos mitos, né? Os mitos do liberalismo. A primeira coisa, a tese do livro é que o povo nunca teve participação real nas decisões dos seus governos, nem ao menos nos movimentos populares, né? São sempre fabricados por uma minoria extremamente organizada, que a minoria é sempre quem governa. Ele menciona aí os 4 mitos do liberalismo, né? O mito da sociedade sem Estado, o mito do Estado neutro, o mito do livre mercado, o mito da separação dos poderes. Imagina o Kogos lendo isso, o mito do livre mercado. Enfim. Querem elaborar aqui? Podemos começar elaborando. Eu acho que você quer começar pelos mitos? Eu não sei. Você falou para começar, eu acho interessante começar pelos conceitos básicos. Eu acho legal uma coisa que o Parvini faz. Aliás, só para lembrar, na internet ele também, no próprio Twitter, ele é o OG Roland Rat, ele vai colocar depois, e no YouTube ele se chama Academic Agent. Ele tem uma agência, inclusive, onde ele vende curso, né? Mas assim, curso de gramática, economia, não vende curso. Ele é um coach? Então, ele vende curso, mas assim, é curso de gramática, curso de história, curso de economia, ele não vende curso de ativismo, não. Entendeu? É bem assim. Eu fui olhar a carreira dele, ele é acadêmico na Inglaterra, né? Mas ele é estudioso de Shakespeare, né? Umas coisas assim, bem afastadas do que a gente normalmente esperaria de alguém que está escrevendo sobre política. Sim. Mas ele tem uma entrevista muito boa dele sobre o livro, quando ele foi no Aaron McIntyre, quando ele fala muito disso. Ele falou que ele era uma pessoa muito desconectada politicamente, na verdade foram os eventos muito recentes, assim. Basicamente ele falou por volta do ano 2000, dos anos 2010, na segunda década do século XXI, que ele começou a se interessar mesmo. Ele sempre foi muito absorvente da opinião padrão do meio circundante dele. Quando teve um dos atentados à bomba que teve em Londres, ele estava lá envolvido, não foi ferido nada, mas foi perto de onde ele estava. A então namorada, que depois virou esposa dele, ficou traumatizada pra caramba. Então ele tem esses momentos cruciais, mas ele não era inicialmente, não. O plano dele era virar um acadêmico enterrado lá, estudando um assunto obscuro. Acho que é legal começar pelo capítulo 2, né, que é a introdução sobre o Gaetano Mosca, né? Só para avisar, é verdade que o Bertano Juvenal falou isso também, mas só para dar crédito, o Mosca falou também, eu vi aqui, eu peguei aqui a citação do Mosca, tá? Beleza. Só porque assim, gente, isso aí não tem o menor problema, porque esses caras todos, um é discípulo do outro, né, a gente vai até falar disso um pouco, apesar do Bertano Juvenal ser o cara mais deslocado de todos, e eles têm o costume de dar crédito um pro outro, é certo, talvez o Mosca e o Pareto, que sempre foram rivais, os outros eram muito conectados, né, só pra dizer. Então, se eu começar pelo Mosca, né, então o Mosca nasceu em 1858, morreu em 1941, então século XIX, né, o livro dele é Elementi de Ciência Política, né, de 1895, que depois foi lançado, na verdade, em inglês, chamado The Ruling Class, em 1939. Eu acho que os dois conceitos cruciais aqui que eu consegui pegar, vocês me digam se eu anotei, se tem mais coisa que eu perdi, mas é os The Rulers and the Ruled,
né, os comandados e os mandantes, né, os comandantes em última instância, e o conceito de fórmula política. O que eu peguei dele aqui, que acho que estressa bastante, é que a elite governante, ela é mais organizada que as outras, né? Sempre tem a capacidade de organização. Perfeito. Assim, exatamente, dos bullet points, acho que o grande ponto é, em primeiro lugar, sempre tem uma elite que comanda e um grupo que obedece. E exatamente, e isso acontece basicamente, e eu acho isso um negócio legal, ele rejeitava essa teoria meio monista da história, uma única razão para rejeitava o marxismo, né, por conta disso, ou aspectos puramente econômicos, mas o ponto central dele era isso, eu acho que não me engano é dele, né, uma minoria de 100 organizados enfrenta uma maioria de 1.000 ou 10.000 desorganizados, em parte porque eles podem enfrentar os desorganizados um a um, porque eles não agem com propósito, unidade e ação, né. Então aí você pensa no caso brasileiro, por exemplo, é evidente, né, passear, aqueles caras com camiseta do Brasil paulista, sem comando nenhum, né? Sem comando, sem pauta, sem lista de exigências. Assim, sem lista de exigências. Ou quando tem exigências, né, ô Zeno, aquelas coisas assim, eu quero o fim da corrupção. Sim. Meu, que é isso? Mais difuso impossível. Eu quero o fim do mau hálito, eu quero o fim do peido fedido. Tá nesse nível, entendeu? Só uma curiosidade. O livro foi traduzido, parece, para o português, né? Chama A Classe Dirigente. Livro de Sociologia Política. Obrigado. A Classe foi publicado em 1966. Pô, legal. Eu já ouvi alguns sociólogos brasileiros de esquerda falando sobre o Gaetano Mosca. Então ele não é totalmente desconhecido, acho que no meio acadêmico brasileiro não. Que não quer dizer muita coisa, mas enfim. Eu acho interessante isso. Mas você não acha interessante porque o Gramsci, né, analisou e criticou tanto o Mosca quanto o Pareto, entendeu? E não parece que, de novo, aquele problema fundamental que a gente tem que, na verdade, a contragosto, obrigado a admitir, a deficiência intelectual e de cultura da direita é grande pra caramba, ao ponto que eles não conseguem sequer enxergar esses caras, né? Eu entendo que, e isso o Nima Parvini falou muito, todos esses caras que foram depois acusados de complacente com o fascismo, né? O próprio Carl Schmitt é acusado de complacente com o nazismo, eles, na verdade, eles têm muito mais cobertura, muito mais, pelo menos, análise e conhecimento nos meios acadêmicos de esquerda do que de direita, né? Se é que você pode chamar de meios acadêmicos de direita, né? É interessante isso, né? Porque a esquerda sempre, até recentemente, era associada sempre com a camada intelectual, né? Sim. Que é o PT, o Partido dos Universitários e não sei o que. Isso mudou recentemente, né? Essa decadência intelectual é um fenômeno recente. Zeno, mas assim, o negócio, cara, tem um artigo pequeno, eu acho que chama The Octopus, onde ele tenta criar um modelo o Nima Parvini tenta criar um modelo de estrutura de poder na sociedade, né? Ele põe no topo, inclusive, a Vanguard e a BlackRock. Isso é interessante, ponto interessante, tá? E ele tenta fazer esse modelo como um contraponto da catedra do modelo do Mason Moldburg, Curtis e Harvey. E eu acho que eu cheguei até a compartilhar com o Salazar esse texto, né? E o negócio interessante que ele fala lá, sobre isso aí que você tá falando, ele falou, pra mim, a esquerda foi totalmente destruída no Occupy Wall Street. Foi aquela última chance, o último grito independente da esquerda. Hoje a esquerda é um instrumento do grande capital. Só isso que a esquerda entendeu? O único espaço de ação que sobrou para a esquerda hoje é defender as pautas que o grande capital defende. E aí eu lembro daquele Alexei Arora, que é meio comunista mesmo, né? Que a gente chegou a falar daquele texto, onde ele fala muito da questão transgenderismo, casamento gay, essas coisas todas são uma pauta do grande capital para enfraquecer a família, né? Na verdade. Esse é um comunista padrão, né? Um comunista raiz falando isso, mas na verdade ele acabou, né? Todo o esquerdista com tranço nos corredores de poder hoje, eles falam coisas independentes, indiscerníveis, impossíveis de discordar do Jeff Bezos, né? Ou do Klaus Schwab, né? Do Fórum Econômico Mundial. Impressionante, né? Me parece que os intelectuais de esquerda, pelo menos, eles têm acesso a livros e ideias mais abrangentes do que se fala na direita, né? Que eles só leem Marx. Eu não acredito nisso, sinceramente. Não acredito nisso também, claramente. Não tô, assim, eu já presenciei, você presenciou também. Isso é coisa de vários debates. Eu lembro de um debate que foi com uma dessas meninas libertárias aí que foi falar, que foi humilhada pelo cara. Eu lembro que ela foi falar que Marx era contra a tecnologia, foi um monte de besteira, assim, claramente alguém que nunca leu, ela leu o comentário de terceira ou quarta mão do que Marx falava, né, isso é número 1, né, então na verdade no Twitter, né, e número 2, eu não sei, agora minha impressão do pessoal, e eu já cheguei a expressar isso em alguns tweets, a direita, na verdade, especialmente a direita libertária, no fundo ela é mais fanaticamente igualitarista do que a própria esquerda, né, ela tem a ideia de que existe uma classe dirigente, que em certa medida
na esquerda, você tem o Politburo, você tem a vanguarda revolucionária, a esquerda libertária não aceita nada disso, né? Nenhum tipo de direção, né? É esse o meu ponto, exatamente, né? Essas ideias eu nunca vi elas percolarem, né? Infiltrarem pela direita nem neoconservadora americana, nem muito menos pela brasileira, né? Porque você está negando aqui mitos do liberalismo clássico, né, que são grandes dogmas, né, então não me espanta a esquerda estudar isso, né, porque tem muito mais a ver com... Eles são herdeiros do Maquiavel, né, esses pensadores aqui. Sim. Tudo que se ouve, né, do Maquiavel, que ele era um péssimo... o Olavo de Carvalho falava isso, o Maquiavel era burro, não sei o quê, eu ouvi várias vezes, não, porque o trabalho do Maquiavel era demoníaco, não sei o quê, tá. Enfim, e eu acho que ouvir isso da direita é muito incomum, muito incomum. Mas assim, aí é um problema fundamental, então o Olavo de Carvalho, a quem eu pessoalmente tenho uma grande dívida intelectual, tudo mais, um grande filósofo, que eu acredito que vai continuar a ser lido pelos séculos vindouros, várias das contribuições originais, tinha sua opinião particular sobre Maquiavel. Uma boa parte da direita, praticamente a direita toda, basicamente pegou aquela opinião, falou, não vou nem analisar, e acabou, nunca mais vou ler e não quero saber, entendeu? E eu acho um aspecto, assim, de julgamento do Maquiavel, de que, o Maquiavel, se ele era tão bom assim, por que ele morreu pobre? Por que ele não teve sucesso? Eu falei, parece uma análise extremamente materialista e utilitarista da obra de... A obra de Maquiavel, ela é verdadeira ou ela é falsa? Eu não quero saber se o Maquiavel era rico ou pobre, se ele morreu rico ou pobre. Há vários proponentes de teorias fantásticas, espetaculares, que morreram antes de verem suas teorias provadas como certas. E uma coisa que o Maquiavel faz, e isso o James Burnham, por acaso eu li o The Machiavellians, né, do James Burnham, é uma das coisas que ele fala, que o interesse dele no Maquiavel, ele contrasta o Maquiavel nesse momento com o Dante, que esqueci o nome do livro agora, Império, alguma coisa desse tipo, eu vou procurar depois, eu não lembro o nome agora direitinho, contrastando com o príncipe, na verdade, dizendo, o ponto central do Maquiavel, eu quero entender a natureza do poder nas sociedades políticas, eu quero descrever o mundo como ele é, não como eu acho que ele deveria ser. Pô, isso por si só já é algo digno de mérito, né? E você vê em todos esses analistas de teoria política, você pode acusá-lo de ser niilista, você pode acusá-lo de ser cínicos e pessimistas, perfeitamente, não tem problema nenhum. Essas são acusações perfeitamente válidas. Agora, minha pergunta é, o que eles escreveram é verdade ou mentira? Esse pra mim que é o grande ponto. É meio bobo esse argumento, né? Que, fulano morreu pobre, então a ideia dele não tem sentido, porque Mozart morreu endividado, né? Obrigado. Teoricamente, um exemplo. Teoricamente foi enterrado como indigente, né? Tem disputas a respeito, mas também não morreu na fortuna, né? E a obra dele vive até hoje. Então eu acho que esse foi um problema sério, viu, Salazar? Esse quase veredito assim, do Olavo acabou fechando todo esse ramo, mas você tem que lembrar, eu não quero colocar isso você na conta do Olavo, porque eu insisto com você, a direita toda, você vai à direita de libertários, neocons, conservadores, boomers, religiosos cristãos, todos têm a mesma característica, eles são profundamente liberais e eles não conseguem conceber um modelo no qual uma elite, porque você tem que lembrar que um problema uma questão difícil para a direita engolir, é que tanto o Mosca quanto o Pareto, na verdade, eles falam de características intrínsecas, que hoje se chamaria de genéticas, que formam uma elite. E isso é uma coisa que a direita não aceita, cara. De jeito nenhum. Essa ideia que existe uma classe que tem direito de mandar mais do que outro, ou o próprio Robert Michels, né, entendeu? Quando fala da lei de ferro da oligarquia. Então, eu acho que esse pra mim é um grande problema, é por isso que fica impalatável pra eles. Só que o resultado prático disso, outro dia, o Torlau, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, quer participar também, outro dia ele tem um monte de amigo rico pra caramba e tudo libertário, né, assim, homem rico, tudo, Faria Lima, tudo libertário, né, então ele falou, eu quero ser governado por leis, não por homens. Minha resposta pra ele foi, quem quer ser governado por leis vai ser governado pelo Larry Fink, da BlackRock. É isso que vai acontecer. Sim. Então, é simplesmente isso. Entendeu? E sem saber, vai ser governado pelo Larry Fink, da BlackRock, sem saber, tá? Tá, que está sendo governado, que é muito pior, tá? Que é muito pior. Eu tenho profunda ojeriza essas frases de efeito, assim, não quer dizer nada na prática, né? Parece profundamente profundo, mas não quer dizer nada. Mas você não vê nisso a ojeriza dessa ideia de se submeter, eu não me submeto a autoridade nenhuma. Outro dia eu falei, para mim é um princípio satânico que anima a direita, de novo, eu não serve, né? Eu não vou servir.
Não sirva a ninguém. Lembra? Mas as leis são escritas por quem, né? São escritas por inteligência artificial, é isso? Elas vêm de uma entidade alienígena? Mas isso que é interessante. Na verdade, ela foi escrita por um homem, mas um homem que não tá mais vivo, então eu não tenho que obedecer a ele. Porque o segredo é eu não quero obedecer a uma pessoa, né? Você percebeu que esse é o grande ponto, né? Pra eles, assim, o que é limitante, o que é considerado degradante pra eles é obedecer a uma pessoa, entendeu? Que, de novo, lei não comanda ninguém. A lei, na sua forma escrita, ela existe em papel ou em bits. Ela não comanda ninguém. Quem comanda são pessoas. Aí lembra daquele nosso episódio do Hans Hermann Hoppe, do livro do Monarquia para Aristocracia e Democracia? O resultado prático disso é que toda vez que é uma posição de comando, a posição de comando é tomada por um aleatório, que na verdade não é aleatório, e aí volta o ponto tanto do Mosca quanto do Bertrand Juvenel, lá, os seus amigos colocaram ele eleito lá, mas só como ele não tem nenhum tipo de relação hereditária com aquela função, ele não tem nenhum centro de propriedade daquele cargo que ele ocupa temporariamente, ele não tem interesse nenhum no longo prazo. Você vê que interessante, né? E isso que eu acho interessante da tese central, né, do Parvini, na verdade, pegando a tese de todos eles, é que o conceito de fórmula política que o Mosca começou, que na verdade no fundo é a explicação por que esse grupo está governando. E para mim a sacada é essa explicação. Ela não precisa ser real, ela tem aspectos míticos, né? E volta até a mentira nobre de Platão, né? Ela tem aspectos míticos, mas ela tem que ser comprada igualmente pelas elites que estão governando. Por que eu posso governar? Eu sou elite. E o povo é por que eu estou obedecendo você, né? Para mim, então, o que é interessante é essa fórmula política que eu governo porque foi a sua vontade, povo, que eu governasse, se eu faço a sua vontade, ela tem um aspecto terrível. Ela é verificavelmente falsa. Outro dia, o Nima Parvini, o Academic Age, tweetou um negócio e falou, para mim a melhor fórmula política é aquela que é irrefutável e não é improvável, não pode ser verificado, não pode ser refutado. Eu governo porque Deus quer que eu governe, é infinitamente melhor do que eu governo porque eu faço a vontade do povo. Porque isso é obviamente falso. Obviamente volta imediatamente. Não basta fazer uma pesquisa, né? A quantidade de... então. Aí ele começa falando... A gente chegou a falar aqui já, eu acho que no episódio do Hoax, a gente chegou a falar no episódio do distributismo, a gente chegou a falar no episódio do... Teve um outro episódio, eu acho que do SJW Always Lie, lá, que sobre aquele... Depois virou um livro, né? Eu não sei se você lembra. Inicialmente era um artiguinho, que depois virou um livro, que assim, um dia talvez a gente faça. Eu até anotei aqui o nome do livro, né? Elites, Ideas and the Evolution of Public Policy, do William Jennings, Mark Meir. Você lembra que ele vai analisar de leis, né? A quantidade de leis, uma lei que tenha suporte da elite versus a lei que tenha suporte do povo, né? Quais as que passam? Ao longo da história, se ele tem um espaço amostral de dezenas de milhares, tem um monte de leis lá nos Estados Unidos, ele analisa por acaso, basicamente você descobre o quê? As únicas leis aprovadas são as leis que as elites querem, obviamente, entendeu? Ninguém pediu por casamento gay, ninguém pediu por transgênero, ninguém pediu por aborto. Linguagem neutra. Aborto, divórcio irrestrito, tá? Ninguém pediu por essas coisas todas. O livro abre falando que houve um estudo empírico que... É desse estudo que eu tô falando. Esse estudo virou um livro. Esse estudo virou um livro. Esse estudo virou esse estudo virou um livro, entendeu? Eu li o artigo original e depois expandiu e virou um livro. Essa é a sacada. Ou seja, é verificável. Para usar os termos científicos que esses caras gostam tanto, né? I fucking love science. Aqui, science proves that it's a lie, bitch. Entendeu? Tá aqui, ó. Mentira, entendeu? Não é verdade, entendeu? Você não governa porque você faz a minha vontade. Entendeu? Então essa sacada da political formula é muito boa, cara. Sério. Também, assim. Você pode falar assim, é óbvio. Pra mim não era óbvio até perceber, entendeu? Porque quando você percebe isso, você percebe que o liberalismo, né, em particular, a democracia liberal, é só mais uma formulação política, né? Sim. É só isso. Eu acho que a gente tem que sair daqui, aquela história que ao fim da história não existe, né? Não tem. Que o Francis Fukuyama falou, não, que chegamos ao fim da história com a queda então não tem mais nada para ser desenvolvido. Não, assim, a gente tá num passo. Zeno, o Fukuyama, eu vou até comentar aqui pro Salazar, o Fukuyama tem, acho que o livro Liberalismo e Descontentes, né? Quando ele tá falando do movimento antiliberalista, não sei o que, antiliberais, não sei o que, sei lá, aí tem uma hora que ele fala, eu não lembro bem da frase, mas é mais ou menos ele falou, é um grande problema para se encaixar na narrativa liberal de aperfeiçoamento do ser humano, no caso dos Estados Unidos, é o negro americano. Mas claro que ele fala isso para dizer que a gente precisa colocar muito mais dinheiro nisso, muito mais ação governamental nisso, entendeu? Falar, o governo tem que crescer mais umas 10 vezes. Isso, eu saquei, não. Pra resolver esse problema. É isso aí, mano. É isso aí.
Tá certinho. O que eu anotei de resumo aqui do capítulo do Mosca é que as sociedades humanas sempre são governadas por minoria. Sim. E o poder nunca será exercido pela minoria. O poder nunca será exercido pela maioria. Eu acho que isso é muito claro quando a gente está falando de monarquias. A maior parte dos casos aqui se dá pós-Revolução Francesa, né? Quando é na monarquia, assim, como você falou, né? Deus deu poder pro rei e ele governa em nome de Deus. Uhum. Mas de lá para cá precisa de explicações melhores e, assim, continua sendo uma minoria, uma oligarquia, uma aristocracia. Né? Aí ganha quem tem a melhor formulação política, digamos, né? Que faz, ou que faz colar, né? A formulação política melhor. Eu acho que talvez, para usar o termo do Mosca, né? Ganha quem tem a melhor a organização. Sim. E o que é importante também, acho que extrair disso daqui, quando tem a elite e a contra-elite, né? Para uma contra-elite se tornar viável, ela tem que ter uma capacidade de organização alta também, né? Não adianta simplesmente, eu vou votar aqui no fulano e ele vai mudar tudo. Porque barra naquela questão do... Pois é. O Amoedo. O Amoedo, isso. É o poder de fato e o poder de júri, né? Sim. Ou seja, o cara tem o poder de júri lá, que nem o Trump teve, o cargo, né? O título, mas ele não tinha o poder de fato, né? Mas não era soberano. Não era soberano, não conseguia. Não era soberano, isso aí. Não conseguia exercer o poder, fazer o que talvez ele quisesse. Vamos pro capítulo 3? Só uma coisa, já que a gente tá tomando as notas, só mais uma coisa do capítulo 1, né? Que depois a gente vai voltar nesse assunto. Ele identifica dois níveis, duas camadas da elite, né? Uma elite governante, vamos dizer assim, um núcleo de uma elite governante, pode chamar de uma instância, mas grosso modo poder executivo, vamos dizer assim, e uma segunda camada que executa as ordens, as decisões do poder soberano, né? Seria, assim, a grosso modo, eu tô falando que a gente vai falar muito mais disso depois, eu acho que quando é no Juvenal, no James Brown, seria a grosso modo, assim, os funcionários públicos, né? Que vão lá que executam em última instância. Eles também são parte da elite, entendeu? Então tem essa tem a elite governante, a elite não governante e o povo, em última instância. Esse é o modelo do Mosca, né? Acho que essa é a última coisa relevante para falar sobre o Mosca aí. Muito bom. Capítulo 3, fala do Vilfredo Pareto. Isso. Eu não pesquisei aqui, esse Pareto é o mesmo Pareto do 80-20? É o mesmo Pareto, tá. O Pareto do 80-20, isso. Que ele fala da circulação das elites. Isso. E tem uma citação dele ótima aqui, que a história é o cemitério das aristocracias. Cara, isso é muito boa, eu também gostei, eu também anotei aqui, falei, essa é a History da Graveyard of Aristocracies. Muito bom, né? Eu assim, o que eu achei interessante, eu acho que é um contraste interessante, eu queria saber o que vocês acham desse contraste, quer dizer, eu acho que eu até sei o que vocês acham, mas assim, eu queria ouvir. Achei legal, o Mosca, ele tem um monte de... Ele rejeita a visão monística, né, de única causa para fatos históricos, e certamente rejeita o economicismo marxista, né, que a elite é quem tem o meio de produção e a não elite não tem o meio de produção, que é uma sacada boa. Mas aí ele fala que tem um monte de características e aspectos, né, tecnológicos, sociais, até religiosos, né, que levam uma elite a mudar, né, a cair. E eu acho interessante que o Pareto, ele tem essa questão psicológica, que existe uma psicologia única de elite, e ele não é exatamente monista, mas ele é um negócio bizarro, ele parece apaixonado por esse negócio, né? Ele começa a dividir lá em... Assim, a sacada boa dele. As pessoas não são racionais, as pessoas, elas agem irracionalmente, elas agem com o estômago, né? Acho que em português gut level, você fala com o estômago, e racionalizam a posteriori as ações dela. Isso é uma sacada boa. Eu acho que ele chega a falar, o homem tem inclinação para a racionalidade, mas sem ser racional. Então isso é legal, mas ele pega isso para desenvolver a teoria dos sentimentos dele lá, e derivações, não sei o que, aquilo lá vira uma taxonomia, né? Eu viajei lá um pouco. Eu confesso que eu tive que levar de uma vez. Esbarra um pouco no René Girard lá, aquelas coisas do Mimese, né? Mas eu não curti muito essa parte. Né? Ele cria várias classes, né? Para poder desenvolver o pensamento dele, né? E aí ele lista 40, que ele chama de resíduos, e 20 sentimentos, né? Dividido em 6 classes. Esses 20 sentimentos estão agrupados em 6 classes. 6 classes, isso. Eu acho assim. Eu li, mas sinceramente acho que tem que ler a obra inteira dele para tentar entender. A obra dele, pelo que o Nima Parvin descreve, é uma meta de vida, né? São milhares de páginas, né, cara? Tá falando vários milhares de páginas. Só para não deixar abstrato para quem não tá ouvindo, ele tá falando que a primeira classe, que são as combinações, são responsáveis
mais por trazer novas ideias, sistemas cognitivos, morais, novas tecnologias, novas formas culturais, novos arranjos sociais e assim por diante, né? Então eles são fatores endógenos de uma evolução sociocultural. E aí a classe 2, né? E ele fala que é classe 1 e 2 aqui. Aí o Nima Parvini fala que vai se concentrar na classe 1 e 2. Eles são que fixam esses valores na sociedade, né? São aí os caras que vão programar a nova ordem social. Aí eu lembrei do Elden Ring. Enfim, que o Elden Ring era um conjunto de runas que, uma vez arranjado, a sociedade ela seguir aquelas regras, né? É o algoritmo, é o algoritmo. Eu achei interessante falar isso, Salazar, porque assim, ele fala, né, classe 2, eles tendem a ser patriotas, amantes da tradição, religiosos, familistas, frugais em seus hábitos econômicos, inclinados ao uso da força e confrontação em aspectos políticos e de postergar gratificação. Mas eu acho interessante porque ele fala, eu advirto contra você considerar classe 1 liberais e classe 2 conservadores, porque exatamente por causa desse ponto que você falou, desse exemplo que você deu do Elden Ring das runas, porque na verdade, numa sociedade liberal, a classe 2, ela fixa e mantém a tradição do liberalismo, né? Que é uma tradição de mudança. Então, na verdade, isso pra mim explica muito porque os boomers e os conservadores são meio retardados, né? Você escuta eles falarem assim, eles são completamente inconsistentes, né? Fuck, né? Tá conservando o quê, né? Uhum. É verdade, porque assim, eu sou um tradicionalista da mudança, entendeu? A minha tradição é a mudança. What the fuck? O que eu vou fazer com isso, né? Entendeu? Como é que você vive com isso? É claro que você começa a falar um monte de baboseira, né? Não tem jeito, né? Aí começa aquelas coisas de não pode voltar o relógio no tempo, né? Entendeu? Ser contra o divórcio não é o meio americano de ser, não é democrático, né? Coisa, por que não? Uhum. Divórcio restrito é um problema, né? O classe 1 ele identifica como aqueles tipos mais voltados para mudar a ordem social, isso. Né? Enfim, isso. Seja qual for. Né? Uhum. Isso. Não necessariamente direita e esquerda. Isso é bacana, né? Isso é bacana, assim. De novo, cautelo de novo, não estamos falando que classe 1 e classe 2 é direita e esquerda necessariamente. Tá? De novo, eu dei esse exemplo aí, claro que é a tradição da Revolução. No fundo, o que a gente vive desde a Revolução Francesa são os tradicionalistas da Revolução. Aquela frase do C.S. Lewis, né? Que o trabalho dos revolucionários é cometer os erros, os conservadores é preservar os erros depois que eles são cometidos. É mais ou menos isso, né? Eu acho que tá bem nesse modelo aí, né? E outra coisa interessante é que o Pareto, ele faz essa análise sem nenhum tipo de passagem de valor moral, né? Ele não tem isso. Não é que a classe 1 é melhor que a classe 2 ou vice-versa, ou qualquer uma dessas classes, né? Identifica o que existe, né? Esse é o grande ponto, né? Acho que talvez para comparar, né, Zeno? O Mosca ainda tem algumas ideias do que é bom, do que é ruim, fala um pouco daquele que eu achei super bobinho lá, de nível de civilização, de defesa jurídica, entendeu? No Pareto não tem nada disso, né? O Pareto parece um robô, né? Parece um autista, né? Bem Autism Speaks, né? Falando. E outra diferença do Mosca pro Pareto aqui que ele contrasta é que o Mosca admitia que mudança histórica poderia ser feita por alguma combinação de mudança material, tecnológica, influência de novas ideias, e o Pareto já achava que isso eram todos efeitos de segunda ordem, e a primeira causa de mudança real eram sentimentos. A psicologia dos grupos. A psicologia. O elan do... O cara acordou. E ele era muito bizarrinho. Mas aí que vem a circulação das elites, que ele falava tanto, é que você começa a mudar a quantidade o balanço de classe 1 e classe 2 na sociedade. Conforme esse balanço muda, uma elite pode ser substituída pela outra, né? O Parvini até ele fala, os resíduos de classe 1 tipicamente correspondem ao que o Maquiavel chamava de raposas, né? Que querem governar pela persuasão, né? Que no fundo é persuasão, mas é aquela persuasão bem maliciosa, para deixar claro, né? Quer dizer, com persuasão. Enquanto as classes 2 seriam os leões que querem resolver o conflito na força, né? E essas que são as mudanças, né? Sim. E outra frase legal, viu, Zeno, já que você tá falando do Pareto, né? O caráter de uma sociedade é, acima de tudo, o caráter da sua elite. Essa anotei também. Suas conquistas, né? São as conquistas das suas elites.
É bem interessante. Outra coisa, se você aplicar ao Brasil, faz todo sentido. Né? Faz todo sentido, você entende exatamente, porque a nossa crise é uma crise de elites, nossas elites são muito ruins, né? Então, a gente não, o problema é falta de uma elite que identifique aí os rumos da política do país, né? A gente tem uma elite predatória porque somos um povo de predadores, né? Que querem se locupletar em primeiro lugar e faltou comida pouca, meu pirão primeiro, né? Basicamente é isso. Exatamente. E eu sei, e não é o todo poder emana do povo, essa frase completamente falsa que vai resolver isso, não é elegendo o Van Hatten, o menino do novo, entendeu? São soluções. MBL, nada disso. Uma crise de elite é uma crise de material humano, né? Sim, sem dúvida. Muito bom. Eu acho que o Pareto, pelo que eu entendi, ele é mais um teorista mesmo, né? Foi o capítulo que eu gostei menos, foi do Pareto, uma boa. Essa história é muito doida, né, gente? Os sentimentos, resíduos lá é muito doidão, não, gente? Passei batido, né? Como é formado, né, uma hierarquia de pensamentos políticos. A gente não falou do título do capítulo, que é a circulação das elites, lá, que é uma das coisas que ele defende, que as elites repõem os seus quadros com indivíduos das outras classes. Né? E quando elas não fazem isso, é que elas se colocam em perigo, né? Quando elas se fecham, né? Elas se colocam... Se fecha numa bolha, né? Numa bolha, aí começa a ter problema. Exatamente. É o que a gente vê hoje, né? Às vezes vai o jornalista lá cobrir desastre lá no Rio Grande do Sul e fica chocado que ninguém gosta dele, né? Sim. É um choque, porque, nossa, mas eu sou tão maravilhoso, todo mundo gosta de mim. É bem por aí. E quando a gente fala de elite, a gente está falando de todo um aparato aí que engloba, sim, a imprensa, a academia. Perfeitamente. Não só os políticos com título, né? Assim, na teoria de elite, só para pegar, para lembrar, assim, só por uns exemplos. Você tem elite política, tem elite financeira, tem elite religiosa, tem elite corporativa, tem elite da mídia, né, da imprensa, tem elite acadêmica, elite cultural, elite militar. Assim, pegar os exemplos aqui, só para ilustrar a pessoa. Elite política, Vladimir Putin. Elite financeira, Elon Musk. Elite política, põe lá NRA nos Estados Unidos aqui, por exemplo. Elite religiosa, com aqueles, o Joe Austin, aquele pastor americano. Elite financeira, Bill Gates, né? Associações de indústria são elite corporativa. Então tem, assim, várias elites. Quando você fala... gente, uma coisa que eu queria falar agora, porque eu vou acabar esquecendo. Eu sei que eu tô atravessando. Mas é um negócio que todos eles tiveram, que me impressionou muito, foi muito bom isso. Que é um negócio que eu tenho discutido há anos. Nenhum deles a menor bola para o dinheiro. Perceberam? Sim. Em nenhum momento a quantidade de dinheiro que o cidadão acumulou é um fator preponderante. Incrível. Todos eles. Sim, falam muito de poder, né? Ele fala, inclusive, tem algum capítulo em especial que ele destaca bem isso, né? De que dinheiro não é... Ele quer wealth, ele quer power. Que é power. Sim, eu acho que assim, o exemplo mais típico, né, assim, que eu gosto de comparar é o Luciano Hang, o dinheiro que ele tem versus... Sei lá, pega o Ken de Alencar, jornalista da Folha. Eu acho que ele é da Folha ainda, não sei, né? Eu tenho certeza que ganha um centésimo do que ele ganha. Quem é que tem mais status, entendeu? Assim, os fiscais da Receita todo dia vão lá chutar o rabo do Luciano Hang. Você consegue imaginar alguém fazendo uma auditoria da Receita no Ken de Alencar? Que é um pé rapado, na verdade. Esse é um exemplo. A relação de dinheiro e poder não é linear, igual assim, pessoal. Só queria falar isso. Só brasileiro. Aí eu vou citar o Olavo, que ele realmente, né, nesse ponto, é brilhante, né? O povo brasileiro é o povo mais dinheirista que existe. Tudo pro brasileiro é dinheiro, né? Não, isso acontece por causa de dinheiro. De dinheiro. Caralho, poder é mais importante que dinheiro, né? O brasileiro é particularmente disfuncional nesse aspecto, porque, sei lá, os americanos se importam com o dinheiro também, ações e IPOs e tudo mais, mas no brasileiro o dinheiro é um fim em si só, né? Não é como fruto, eu fiz uma empresa, fiz um IPO bem sucedido, fiz uma patente, não, só quero ter dinheiro. E obviamente você descamba rapidamente com o dinheiro de qualquer fonte, né? Gente, isso é muito importante, Zeno, isso é muito importante, porque pro americano o dinheiro é uma medida por procuração, proxy measurement, do sucesso dele. Sim. O brasileiro o dinheiro é exatamente o fim em si mesmo, entendeu? O cara no fundo, exatamente, eu inventei um negócio, eu fiz um IPO e agora eu sou um bilionário. O brasileiro, eu sou um bilionário porque eu ganhei na loteria. Igualzinho. Pro brasileiro é a mesma coisa. Teria no Big Brother. Ou conseguir dinheiro por meios escuros. Ou por meios escuros. Não importa, entendeu? O cara é retardado mental e ganha na loteria. Não importa. Tem o mesmo status. Muito, muito importante esse povo. Muito importante. É um povo muito peculiar isso aí. Sim. Bom, vamos lá pro Robert Michels, Michaels, lá Michels.
Eu não sei a pronúncia, Michels? Você vê, ele é italiano, na verdade, né? Ele tem a ascendência alemã. Roberto Micheli. Não, mas é Michels, mas porque parece que os pais eram alemães, o negócio assim. Opa! Ele é italiano, mas de origem alemã. Opa! Michael. De origem alemã, sim, de origem alemã. Ele era o discípulo direto do Gaetano Mosca. Ele fala dos dois anteriores, do Mosca e do... Ele era o queridinho dos dois, entendeu? Os dois se odiavam e gostavam dele. O cara é cantador de serpente. Ele fala da lei de ferro da oligarquia, que é muito bom também. Muito bom. Já vi essa formulada de outras formas. Basicamente, toda organização, independente de ser democrática ou como iniciou, eventualmente vai desenvolver uma oligarquia, vai desenvolver tendências oligárquicas. Ou seja, vai ter um grupinho lá que vai dominar o assunto, vai tomar conta. Não importa quão democrática e igualitária ela começou, né, Zé? Esse é o grande ponto. Não importa. A especialização de funções vai criar uma oligarquia. Ele chega a falar, quem fala organização, fala oligarquia. Em grupos grandes e estruturas complexas é inevitável. Aí ele fala até de grupos menores, né? Famílias, tribos, cidades. Sim. Acho que é muito importante entender isso daqui e entender por que os políticos bem-sucedidos, políticos às vezes impopulares, né, políticos que nem gostam lá e têm sucesso, porque eles conseguem operar, conseguem falar essa linguagem da oligarquia burocrática, né, e conseguem se manter lá. Você vê, tem políticos que caem em desgraça, tipo Collor, Dilma, políticos que eram impopulares, como Sarney, né, que estão lá até hoje. Acho que Sarney está no poder até hoje, não tem um cargo senador, não é? Sei lá se ele está ainda. Eu não lembro, honestamente. Collor está no Senado, a Dilma está no Banco Mundial, ou seja, pessoas que foram chutadas aqui continuam lá porque conseguem trafegar nessas oligarquias invisíveis, né? Sim. Quando a gente fala do James Burnham, mas nesse capítulo ele até introduz, James Burnham fala do customary right, né? Que mesmo quando ele perde uma eleição, quando por um acidente ele perde uma eleição, ele tem tantos contatos, tanta capacidade de alavancar dentro da organização que acaba arrumando um lugar para ele, né? Ele fala um monte de político inglês, em particular, que perderam emprego, um deles virou vice-presidente do Facebook, lembra que ele fala? Que assim, isso é uma coisa que o brasileiro fica indignado, e o bosta do Bolsonaro nunca entendeu. O mercadante perde a eleição, o mercadante ganha um cargo. Não tem, ele não vai ficar sem cargo, entendeu? Só na cabeça dos bolsonaristas e dos garotos, dos meninos libertários, é que não, tem que ser totalmente técnico, não pode colocar amigo. Então você não tem amigo, você não tem um exército, você não tem organização, você vai perder, tá? Só isso, entendeu? Aí volta na questão quando ele fez o do bioleninismo, né? Quando ele falou do bioleninismo, né? Entendeu? Uma das mercadorias mais valiosas no embate político e todo embate sociedade é lealdade. Você tá tirando, você tá dizendo que não, você perdeu a eleição, você vai pra... Você imagina se o Magno Malta estivesse, quando ele perdeu lá pra senador, lembra se ele estivesse na esquerda. Obviamente, viria reitor de universidade, o que fosse, o que ele quisesse ser, entendeu? Algum cargo que arrumar pra ele, entendeu? Então, você vê a infantilidade da direita em criticar, de novo, essa parte da lei da oligarquia, né? Sim. Porque, parte da natureza, né? Outra coisa que me aborrece nessa direita teenager é não vou gastar a verba não vou gastar, não vou contratar assessor, vou economizar o dinheiro do povo, e aí não faz nada, né? Aí não é efetivo. Cara, até hoje ninguém nunca me explicou. Se você não gasta dinheiro, o que acontece com ele? Não sei. Ninguém nunca me explicou. Tá. Você realmente não gasta, é isso? Então os impostos diminuem? É isso? Ele é devolvido. Eu já recebi um cheque, né? Já recebi um Pix de volta. Cara, isso, assim, eu sou um deputado, tem lá 40 pessoas. Se eu não gasto aquele dinheiro, acontece o quê? O ano que vem os impostos vão ser mais baixos, é isso? Faça-me o favor, né, pô? Faça-me o favor, né? Não dá. É o nível de discurso adolescente do que a gente tem na política. São crianças, não dá pra levar a sério. Quando o cara começa com isso, não dá pra levar a sério. Tem que levar tapa na cara, não tem jeito. Tem que levar tapa na cara, não dá pra levar a sério. Eu só queria também falar uma coisa dos 5 fatores que para ele demonstram a lei de ferro dele, que ele fala que são 2 fatores psicológicos e 3 práticos. Eu queria comentar isso aí porque tem um negócio engraçado, né? Assim, o primeiro psicológico ele fala do Gustave Le Bon, que tem aquele livro excelente que é Análise da Psicologia da Multidão, da crowd, da massa. Eu recomendo esse livro, um dia eu quero fazer um episódio sobre isso. Inclusive, ele separava as crowds, viu, Salazar, o comportamento das crowds por questões inerentemente raciais. Então ele dizia que a
crowd mais... Engraçado que o livro, o prefácio do livro falou assim, o autor usa termos nesse livro que eram comuns na época, não são comuns hoje, ele fala de crowds of Nick. O cara trigger warning no livro, é isso? Não, o trigger warning, ele tem o trigger porque o cara era basic pra cacete, o cara era basic. Pô, ele chega a falar de umas crowds de latinos versus crowds de anglo-saxões, o cara era basic. Mas que ser, aí ele fala, então quer dizer, o número 1, as massas parecem precisar de leadership, e aí eu acho legal, né, o Zé Salazar falar do 8 de janeiro, do 6 de janeiro no Brasil, né? Você vê claramente as massas entraram e fizeram o quê? Tiraram foto, o cara foi lá cagar na mesa do Alexandre de Moraes, sei lá de quem. Se é que foram, né? Se é que não foi. Exatamente. É isso, entendeu? Quer dizer, não tem leadership. Aí, o segundo aspecto psicológico é que o líder, uma vez lá, ele começa a ser dirigido por uma sede de poder meio nietzschiana, né? Ele é intoxicado por aquilo, então, duas questões psicológicas. A massa não é capaz de se auto-organizar e o líder não quer largar aquela posição, uma vez que ele tomou aquela posição, mas entra pra mim nas mais engraçadas, que ele fala das 3 características práticas. Uma é mecânica, quer dizer, como é que você vai... uma organização com milhares, centenas de milhares de pessoas, milhões, como é que você vota, como é que você faz tudo? E aí lembrou do negócio que o Salazar não tava com a gente, mas o irmão Caverna tava, quando a gente fez o episódio do Adam Curtis, do Hypernormalization, viu, Salazar? Eu vou até falar aqui, porque durante o Occupy Street, começaram, não, todo mundo é igual, não tem líderes, não sei o quê. Então, era o seguinte, quando um pretenso líder levantava pra falar, as pessoas em volta tinham que agir como microfones humanos e repetir o que o cara falou. Então, aquela cena ridícula, que você falava, daí o cara, ele falou, não sei o que lá, daí outro cara virava, ele falou, não sei o que lá. E aí, pra tomar uma decisão simples, aí qualquer um podia fazer isso. Então, se você como líder, você propunha uma coisa, aí qualquer um que falasse na multidão tinha que irradiar o som dele com microfones humanos. Então, uma decisão simples, sei lá, quem vai pedir pra lanche? Demorava 6 horas, entendeu? Exemplo de, né, a impossibilidade mecânica de consultar todo mundo, né? Aí a prática e a gente que já participou, ou já participou, já viveu em ambientes universitários, com grêmios acadêmicos, sabe, né? Que tem um monte de aspectos burocráticos, detalhes burocráticos, ata, não sei o quê. Eu na verdade, hoje eu sou parte de um comitê, de uma organização internacional, né, de engenharia, então eu sei exatamente como é que é isso, entendeu? Vários fusos, qualquer coisa você vai falar, líder, pode dar um peido, você precisa colocar em pauta, em votação, é horroroso o processo, é chatíssimo, né? E, finalmente, tático, que quando essas multidões, elas perdem o líder naquele momento, elas não conseguem se reorganizar sozinhas, não conseguem colocar um novo líder. Então eu achei muito legal essas 5 razões dele, especialmente a primeira da questão mecânica lá, porque eu lembrei muito do Occupy Street. Parênteses aqui, esse daqui já explica por que todo esse discurso aí de anarcocapitalismo e anarquia, isso nunca vai ter, não vai sair da esfera do debate de fórum de internet, né? Nunca vai ter uma aplicação prática. É por isso que eu acredito que homens adultos com skin in the game, ou seja, com família e com filhos, com skin in the game, devem se recusar a sequer debater com esses garotos, porque eles não têm skin in the game, entendeu? Sim. Eles vão te dizer que não, você tá fazendo um argumento igual de mulher, que fala que eu sou virgão, não sei o que, não. O argumento da mulher, ele é de novo at gut level, tá? O sentimento que ela tá tendo, na verdade, eu tô traduzindo pra você racionalmente agora. Você não tem skin in the game. Você falhou na atividade básica de atrair uma parceira, se casar com ela, constituir família e ter propriedade. Não tenho tempo pra discutir com você. Não quero, não vou, me recuso, entendeu? Você não merece isso. Esse é um privilégio, discutir é privilégio. Você não atingiu o ponto desse privilégio ainda. Ele comenta aqui sobre o 6 de janeiro, né? Foi um movimento altamente desorganizado, que não deu porra nenhuma, né? Ou seja, não adianta você ser uma minoria barulhenta, sem organização nenhuma, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Ou ser uma maioria, né? Pior ainda, ser uma maioria barulhenta, também não adianta nada. Sim. Os princípios da lei de ferro continuam se aplicando, né? Sim. Ele fala também aqui que o desejo de dominação é universal. Verdade. No mundo, e que o desejo de poder sempre é maior que a simples ganância. Então é dele, que a gente queria lembrar, não estava lembrando, é dele. Legal, obrigado, é dele. Eu acho que isso daqui, até o personagem do Kevin Spacey fala em algumas as temporadas boas lá do House of Cards. Do House of Cards, verdade. As primeiras 2 temporadas, é um personagem muito interessante. Lá que fala esse tipo de coisa. O cara saiu aqui e tinha um assessor que saiu para iniciativa privada, fala, cara, você trocou por dinheiro. Dinheiro não serve para nada, o importante é ter poder. O Zeno, como o Jack Ma acabou descobrindo, o dinheiro não serve pra nada, inclusive bilhões dele, tá? Pergunta pro Jack Ma o quanto tá ajudando o dinheiro dele. Aliás, pergunta pra aquele monte de oligarca russo que resolveu ser pró-Putin, entendeu? Como é que eles estão aproveitando o dinheiro dele, entendeu? Khodorkovsky, né? Aqueles caras lá, pergunta pra eles que tá bom. Como é que eles aproveitam o dinheiro dele, entendeu? Rapaz, vem cá, né? Você tá pensando que... Essa foi uma sacada boa do Alan, que ele falava, o empresário brasileiro, eu ganhei dinheiro, eu sou mais inteligente que Deus, né? Eu ganhei muito dinheiro, entendeu? Uma coisa que acho que a gente tem que ter em mente também é que não é porque o cara teve sucesso, que ele tem dinheiro, que ele criou uma empresa, que ele
às vezes as coisas acontecem por pura sorte, porque o cara teve lá uma oportunidade, mas não é que é mais inteligente que os outros. Ele teve sorte lá e beleza. Mérito dele, quando mas... a gente chegar no James Burham, a gente vai chegar nisso. A classe de empreendedores sumiu, né? Na verdade, essas pessoas, elas capturam o mecanismo regulatório do Estado, que é o caso do próprio Elon Musk. Quando ele comenta sobre Bezos, Elon Musk, né? Esses caras não são empreendedores da mesma forma que o Henry Ford. Exatamente. Existe uma série de mecanismos. Estão atropelando aqui, não seguir a ordem. Sim. Questão de ordem aqui, você está violando a estrutura do episódio. Isso aqui lá pra frente. É uma counter-elite aparecendo, mano. Entendeu? A gente vai derrubar. Mudar a ordem dos episódios agora. Não, eu sou elite que eu tenho a melhor organização aqui, tá tudo anotado. É verdade, true. Não posso negar. Ok. Vamos mais voltar, alguma coisa assim sobre o Roberto Michele? Então, o capítulo 5 é sobre Carl Schmitt, soberania, amigos e inimigos. Opa, Carl Schmitt é bom, hein, ô Salazar? Aí sim, chegou no meu homem. Deu um tapa na cara. Carl Schmitt in the house. Chegou no meu homem, agora até pra eu ver aqui minhas notas, porque chegou... Assim, é um cara... Ô Salazar, você sabia que chamavam ele de filósofo do nazismo? Uau! Não, deixa eu fazer um parênteses primeiro, assim, o que tem de errado... Lá vem. Peraí, prepara a anotação para o pessoal aqui para editar o diálogo, o monólogo do Salazar. O que tem de errado? O cara, olha, aqui, vamos lá, palavras do Neyma Parvini, não são minhas, tá? Carl Schmitt é provavelmente um dos mais importantes teoristas políticos e legais do século XX. Produziu um corpus de trabalho e literatura secundária que poderia encher uma pequena biblioteca. E foi ostracizado, ele foi uma das primeiras vítimas do cancel culture, quando não existia cancel culture. Por que será que ele foi? Ok, não sei, né? Quero deixar isso aberto aqui, né? Dizem que ele foi responsabilizado por fornecer justificação legal para o regime nazista. E eu pergunto, e daí? Salazar, a única resposta para isso é based. É assim que os garotos diriam, os zoomers, entendeu? Os zoomers based. Não eu jamais diria isso, pode deixar claro, tá, gente? Eu tô horrorizado. Eu acho que eu já tinha ouvido falar, agora falando sério, o Mencius Moldbug fala sobre esse Carl Schmitt. Você sabe onde que o Carl Schmitt tem um revival? Você sabe onde ele é muito popular? Vocês estão preparados para o vídeo onde ele é super popular? Onde? Na China. Todas as obras dele foram traduzidas. China? O cara é super, é uma febre de Carl Schmitt na China. Sério. Os caras curtem. Cara, era absolutamente genial. Mas eu gostei muito aqui nas crises que na verdadeira natureza do sistema se revela. Perfeito. Porque a gente tem uma aparência de normalidade, né? Mas a gente vive numa constante exceção. E nessas exceções, quem é que vai interpretar a lei? Quem que decide quando você tem uma exceção? É aí que você tem a verdadeira natureza do poder. Porque no dia a dia, não tá nem aí, né? O muro do meu vizinho tá invadindo meu terreno, que se dane. Mas na hora que chega uma coisa realmente importante, aí quem é que tem esse direito, né? Quem é que vai interpretar a lei? Quem é que vai decidir? A eleição do Donald Trump, né? Que é um monte de indícios de fraude lá, decidiram, não tem fraude nenhuma, não. Tudo coisa de conspiracionista. Quando alguma coisa ameaça, né, essa classe dirigente, né, aí entra-se em regimes totais de exceção, né, que é o que a gente vive hoje, é um constante regime de exceção. Aí a lei, para que servem as leis? Mas assim, a gente tem vários exemplos. Tipo, o regime brasileiro, ele teve uma lição disso lá atrás, no primeiro mandato do Lula, que vamos fazer um referendo aqui sobre venda de armas. Todo mundo foi contra. Foda-se, vamos fazer o que a gente quiser. Vamos dificultar a venda de arma, vamos criar um monte de obstáculos aqui e basicamente o referendo não serviu para nada, né? Então é isso. Assim, quando ele fala do Julian Assange em particular, né? Porque, de novo, a frase, né, gente, pra deixar claro, dele, o soberano é aquele que decide a exceção. Então, assim, a lei americana, os Estados Unidos, eles não são igual a China comunista ou igual a Rússia putinista. A gente não prende pessoas por qualquer motivo. Aí descobriram o quê? O Julian Assange foi preso por ter divulgado segredos. Quem definiu que era segredo? O Obama, tem uma lei do Obama de 2009 que decidiu que basicamente segredo que o presidente der na telha e por isso você pode encarcerar o cara por causa da vida. Ele está preso até hoje, o julgamento não aconteceu, está acontecendo
enlouquecendo, preso em julgamento. Vai morrer na prisão, né? Vai morrer na prisão, entendeu? Aí quando ele fala, por isso que eu acho legal, Zeno, voltando no ponto que eu falei, não existe física comunista e física capitalista, entendeu? O ponto é, não existe ciência política liberal versus ciência política totalitária, comunista, não sei o quê. E no aspecto básico da ciência política o Estado é soberano, e eu acho legal até o paralelo que o Carl Schmitt faz. A soberania está para a política como a infalibilidade está para o Papa, né, para a autoridade religiosa. O Estado é soberano e ele vai decidir na hora. Portanto, você vai entender que a Rússia putinista, a China comunista, os Estados Unidos liberais ou a Bélgica são iguais. Na sua essência, na sua estrutura básica, elas são iguais. Elas têm pinturas externas quando está tudo bem. Você pode até dizer que a Bélgica é mais agradável, mas no caso de exceção, esquece, todos eles vão fazer a mesma coisa. Tá? Vão matar o inimigo. Que aí vai o segundo ponto, que é a distinção, né? Que toda política, toda ação política se distingue pela distinção entre amigo e inimigo. Sim. Que é o segundo ponto dele. Que eu gostaria, quando o Estado tem que identificar os seus inimigos públicos e agir contra eles com exceção, eu vou falar uma coisa interessante, que eu cheguei a falar isso pra um amigo. Eu lembro que eu cheguei a falar isso até com o Salazar, que me perguntou, a Lava Jato valeu a pena? Que eu, na época, quando aconteceu a Lava Jato, eu falei muito cedo pra dizer. Hoje eu posso dizer que não, valeu a pena, certamente. Mas que, na verdade, a Lava Jato, do jeito que ela se propôs, que ela agiu, com prisões arbitrárias, sim senhor, mantendo gente presa. É bandido, não importa, é criminoso, mas mantendo gente presa para obter confissões com prisão preventiva, não sei o quê, foi um dos poucos momentos no qual o brasileiro instintivamente viveu a distinção amigo e inimigo. Porque todo mundo sabia que aquilo lá não era certo. Que aquilo lá, dentro da legislação brasileira, que é uma bosta garantista, é uma merda. Mas dentro da legislação brasileira, aquilo não era certo. Você não podia meter o cara na cadeia com prisão preventiva por meses a fio. Entendeu? A gente vive isso hoje, né? Mas naquela época a direita aceitou isso, tá? A direita vibrou com isso, assim, no fundo ela sabia que isso não era certo. Entendeu? Agora tá vivendo isso, evidentemente. Entendeu? Agora tá vivendo isso de novo, entendeu? Agora tá vivendo isso do outro lado, né? Mas assim, o que eu acho interessante é, de novo, como essas são leis básicas do poder, não dá pra dizer que é uma distorção, Zé, não é isso que eu tô falando, não, porque agora, qual que é o problema? É a natureza do regime, entendeu? Sim. Dado que aquele pedaço de chamado é Bolsonaro não quis violar as 4 linhas da Constituição, agora o comportamento do STF é um comportamento normal. Tinha 2 escolhas, ou o STF do Bolsonaro ia se agir daquela maneira, ou o STF anti-Bolsonaro ia agir daquela maneira. Ele decidiu deixar o STF anti-Bolsonaro, e é isso aí. Não tem nada diferente, entendeu? Não tem nada errado, não tem nenhuma distorção. Quando vai voltar à normalidade? Esta é a normalidade. Na exceção, esta é a normalidade, entendeu? O Estado se viu ameaçado, o Estado decidiu que as veinhas do 6 de janeiro eram inimigos públicos, a decisão inimigo, distinguiu aquele como inimigo e vai pesar a mão contra o inimigo à revelia de qualquer lei, ordem, jurisprudência criada. Foda-se, você é meu inimigo, o inimigo tem que ser destruído, entendeu? As leis não servem para inimigo. Que essa é a sacada do Schmitt. Ou seja, o Alexandre de Moraes já leu o Carl Schmitt. Você sabe que não é o Alexandre de Moraes, como é que chama lá o outro ministro? Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele. Aquele que fez doutorado na Alemanha, sabe o sapão? Parece um sapão, como é que chama? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é schmittiano, cara. Ele citou o Schmitt na tese de doutorado dele, inclusive. Ele é todo Schmitt boy. Você não tem ideia. Tem um S na cueca dele. Tem cuecas com S. Por isso que eu falei no início que esse pessoal de direita no Brasil com certeza não conhece isso. Porque tem o que leu aquela bosta daquele Von Mises, aquela bosta. Isso, aquela bosta, aquele vagabundo lá, exatamente. Não, leia o Von Mises, mas leia outras funções. Não pode ler só o Von Mises, né? Esse é o problema. O pessoal lê, você manjo tudo de política, agora eu vou ser deputado. Zeno, Von Mises para colorir, né? Preenche os quadrinhos, né? Von Mises preenche o pontilhado, né? Coquetel Von Mises. Tem as 6 leis lá e acabou por aí, né? Se eu posso aceitar tudo de liberdade, Mises, economia. Mas assim, eu lembro de gente da direita, porque esse cara do Brasil Sem Medo, não sei o que. Ai, Carl Schmitt, o filósofo de Hitler. Ai, que nojinho, não pode falar dele. Assim, quanta gente, né? Por exemplo, um dos motivos que a gente começou esse podcast é pra poder falar dos autores proscritos, exatamente isso, né? Sim. Entendeu? Então, pô. Eu anotei aqui dos mitos que ele fala, mas eu não tô achando agora aqui. Mito da igualdade perante a lei, mito da neutralidade judiciária. Tá. Então, os mitos, ele tem aqui. Ó. A ideia do Estado mitos, secular. A ilusão de igualdade, de igualdade perante o Estado de Direito, né? Rule of Law, né? Que o Estado é si mesmo nada além da lei. Que o judiciário é neutro e imparcial e separado de política. Ok. A relação, a noção relacionada a essa, que o Estado pode ser secular, ou seja, que ele pode ser absolutamente sem qualquer tipo de doutrina religiosa ou doutrina filosófica ou visão de mundo, né? Entendeu?
Estado é neutro. Aqui tem o parênteses porque existe o que ele chama de teologia política, né? Sim, exatamente. O legislador como divindade. Exatamente. O Estado, na verdade, é uma religião em si só. E que finalmente todo o Estado, todas as instituições do Estado, instituições do Estado, que dependem do Estado, que é basicamente todo mundo, né, para sua existência, não podem ser agnósticas à lei oficial. Ou seja, basicamente, você não vai ter no Estado liberal uma organização antiliberal, na verdade. A organização é comunista. Não, ela não é comunista, ela é liberal, na verdade. Liberal de esquerda, né, entendeu? Realmente. Porque a organização comunista de fato, aí você entende por que não tem organização nazista, né? Porque o nazismo é inerentemente antiliberal. Você pode discutir se ele é de esquerda ou de direita. Como eu já falei, ao contrário de 400 milhões de brasileiros da direita, eu considero o nazismo, na verdade, a direita revolucionária, mas ele não é liberal, portanto ele não é tolerado. Enquanto esse comunismo, que a gente tem esse direitismo que a gente tem aí, que na verdade é o direitismo pró-Jeff Bezos, o esquerdismo pró-Jeff Bezos e casamento gay é tolerado, porque no fundo é liberal, né? Eu acho esse debate de nazismo de esquerda e direita, acho que é inútil, é contraproducente. O pessoal perde um tempo desgraçado com isso. Tá vendo aqui, porque o não sei o que, o nazi, na verdade, de socialismo, então é de esquerda. Só que muda a vida de alguém hoje em dia, em 2024, decidir isso, né? Mas é briga de torcida. Eles querem jogar o demônio da religião secular. A religião secular já tem um satanás, chamado Hitler. Eles querem jogar o satanás da religião secular pra torcida do outro lado. É só isso, você sabe o que é. Entendeu? Mas aí você lembra que ele tem uma tabelinha, inclusive, quando ele fala de distinção amigo e inimigo, do Carl Schmitt, que ele fala, qual que é a teologia política? Ele põe comunismo, liberalismo e fascismo. Lembra? Quem que são os inimigos? Aí põe, né? Do comunismo é o fascista e o liberal. Do liberal é o comunista e o fascista. Então é isso, entendeu? No fundo é isso. Então é por isso que todo mundo que não gosta já tem que ser rotulado de fascista, né? Mesmo que não tenha uma ideia fascista no currículo. Pô, a gente tratou disso no nosso... Quando a gente falou do Gottfried, Revolução de fascismo, conceito. né? Fascismo degradaria a concept. Pô, então, eu não tenho mais nada pra falar assim dele. Mas... Sim, ele faz essa distinção até em relação à República de Weimar, né? Isso. Que não tinha... Que ser agnóstica. Que ser uma animosidade política e foi rapidamente tolhida. Não tem jeito, né? Exatamente. Você tá na selva lutando contra os animais, você decide que você não vai ser um predador, você vai ser preso. Então tá bom, você vai ser preso, você vai ser predado. Uma lição para Bolsonaro. Então, vamos lá pro... Enfim, mais um. Então vamos lá pro High-Low Middle Capítulo Mechanism. 6. Bertrand de Jouvenel. Isso aí. Que basicamente diz que a sociedade não pode existir apartada do Estado, a economia também não, e que a separação de poderes é um mito, como outros já tinham dito aqui. Sim. Eu acho que a grande sacada aí, de todos eles, ele foi bem claro, até porque ele tinha vários interesses econômicos, né? Ele tinha simpatias liberais, tratar dessa tese central que a economia não é separada da política, a economia não existe fora da política, que esse é o grande veneno do liberalismo, do libertarianismo, e que é o responsável por todas as mazelas dessas ideologias idiotas. Que a economia existe em um âmbito separado, não existe, porque você depende do Estado para alocação de recursos, você depende do Estado para garantia do direito de propriedade, no mínimo, para execução de força, entendeu? Então essa ideia que ela vai ser separada ela não se verifica na realidade. E no caso do Brasil, especificamente, Estados Unidos também, em uma certa medida, o Estado é o maior consumidor de todos, né? No Brasil, quem é o maior, o escritor que vende mais livro hoje? Não tenho a menor ideia, mas é quem o MEC decidir que vai entrar no currículo daquele ano, né? Vai vender milhares, muito mais do que... a famosa monopsony, né? Que eles chamam monopsonia, sei lá como é que é em português, que é o único comprador, né? No fundo é um mercado... Nos Estados Unidos também, sei lá, computador, quem é o maior fabricante de computador dos Estados Unidos? É quem for liberado para vender pro governo. Quem é o Departamento de Estado de Sé, né? Que é o Departamento de Estado de Sé, né? Entendeu? Que máquina que eu vou adotar nas minhas bases militares, nas 400 trilhões de bases militares espalhadas pelo mundo, entendeu? Algo desse tipo. E ele mesmo fala, né, que em oposição aos fundamentos do liberalismo, né, as empresas ameaçadas com depressões periódicas pediram ajuda ao Estado com grande sucesso, né? Sim. A gente pode falar da pandemia, né, que ele refere várias vezes no livro. A pandemia foi um momento aí que isso se viu muito claramente, né, que muitas empresas foram socorridas pelo Estado e teve um movimento de transferência de riqueza gigantesco para as grandes corporações, né? Não sei se é nesse ponto aqui que ele
fala o único da história. Eu acho que ele fala aí, depois ele fala de novo. Ele fala bastante sobre as corporações, né? Sim, e que o liberalismo, na sua forma anárquica e degenerada, envolve crises periódicas, nada que a gente já não conheça, né? Desemprego nos Estados Unidos, mas que implica que existe uma grande força maior em cima do indivíduo, sobre o indivíduo, em relação a forças econômicas do que o comunismo, ou seja, o comunismo ainda protege de certa maneira o indivíduo, né? O que é um oxímoro, né? Porque teoricamente o liberalismo é o ápice do individualismo. Aí ele fala aqui também que o liberalismo não consegue satisfazer as demandas de consumidores através de competição, porque surgiram mega corporações, né, e fusões que distorcem todo o mecanismo que seria o mecanismo que o liberalismo original propunha, né, de pequenas empresas e pequenas corporações, né? Pois é. Então, mas além dessa a derivação disso aí, na verdade, foi que é o grande, a tese dele lá, que é a tal da associação entre o alto e o baixo contra o meio, né? Sim. Acho que é a teoria de poder da patronagem. Acho que é importante falar disso, porque esse é o mecanismo pelo qual isso vai, né? A ideia básica isso do Bertrand Juvenel, né? Falando que o alto, né, que são as elites governantes, manipulam o baixo, né, que são as camadas mais inferiores da sociedade, contra o meio, né, normalmente a classe média, a burguesia, dizendo que vocês são oprimidos por esses burgueses, né, por esses empresários, então a gente vai te ajudar a sair dessa opressão e ele tenta eliminar aí essa camada inferior, essa camada média. A gente vê esse movimento acontecendo hoje, né, essa alta concentração de renda nessas megacorporações, né, esse movimento de DEI, como é que se fala mesmo? Diversidade, DEI? Diversidade, inclusão e... DIE, Equality Inclusion. DIE, Equity. Equality Inclusion. Equality and Inclusion, é isso? Isso. Isso aí são mecanismos para destruir as empresas pequenas, né? Eu me lembro de ter uma discussão uma vez com um comunista mesmo, que ele falou, você não entende, na verdade, não, porque o problema é que os republicanos, isso aqui nos Estados Unidos, né? Os republicanos querem acabar com as regulações das empresas. Eu falei, uma coisa que você não entende, quanto mais regulação, sabe quem quer regulação? É a Amazon, é o Google, é a Ford, são as megacorporações, porque regulação, elas têm departamentos inteiros, exércitos de advogados, de especialistas para cuidar de regulação. O que torna a hiperregulação torna inviável o pequeno empresário. Exatamente. A barreira de entrada do pequeno empresário. Entendeu? É o contrário, né? Então, na verdade, o objetivo é você, periferia, né? Que chega vários nomes que ele dá lá, periferia, né? Subsidiários, não sei o que lá, né? Clientes, né? Clientes, que o Curtis Yarvin chama de clientes. Pois é. É o lucro proletariado, na verdade, né? Os não educados recebem Bolsa Família, né? Se juntem a mim, me deem todo o poder, me elejam, que eu vou massacrar os seus opressores, que são, assim, como o Zé falou, é uma aristocracia intermediária, né? O próprio Luciano Hang, entendeu? É um exemplo aí. É um cara rico, não sei o quê, mas que não tem poder nenhum, então, entendeu? Esses são os responsáveis por isso. E você vê isso no discurso do PT. O próprio Lula tem uma repulsa, assim, quase que fisiológica à classe média, né? Percebe claramente, sim, né? sim. Ele detesta, né? Eles fizeram, né, no primeiro mandato do Lula, tinha uma carta capital, eu odeio a classe média, né? Lembra? Sim. Aqui ele faz uma distinção importante, que quando ele fala do meio, ele fala, não estamos nos referindo à classe média, mas o meio são... Não apenas, né? Isso. O meio seria mais um sistema de feudos, digamos, que existem dentro do próprio poder, que são potenciais competidores, né, dessa elite alta. O que na verdade ele quer, o poder quer eliminar qualquer coisa entre si mesma e o indivíduo, né? Sim. Então todas as entidades de classe, a igreja, né, entidades religiosas sempre são alvo por causa disso, que inclusive é um elemento intermediário. A família, o empresário, os sindicatos que não são porventura guildas, né, profissionais. Tudo isso. O que aquele grupo de conservadores vermelhos, britânico e canadense chamavam de instituições intermediárias. Qualquer instituição intermediária tem que ser aniquilada. E o interessante, tem uma frase aqui dele, né, ele fala, e onde é que isso vai terminar, né? Ele fala, na destruição de todos as outras formas de comando para benefício de apenas um, o
Estado. A absoluta liberdade do homem, quando todo homem ficar livre da sua família e das autoridades sociais, o preço dessa liberdade vai ser a completa submissão ao Estado. Que é exatamente o discurso que o Mussolini tinha. Mussolini, o fascista, né? Tinha tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. É exatamente para esse caminho. Mas você vê que é interessante que o Mussolini, ele nunca enfraqueceu a família, não enfraqueceu nem a igreja. Ele colocou a igreja sob controle. Quer dizer, na verdade, eles atribuem a Mussolini uma intenção que eles liberais têm. Eles, liberais e libertários, têm. Que é a destruição e autonomização de tudo, né? O Dominique Wenner chamava de comunismo de mercado, né? Na verdade, esse é o termo que ele usava. Aqui eu marquei mais uma ilusão adolescente aqui que a gente pode riscar aqui, que é Estado mínimo, né? Estado mínimo é impossível. Nossa, exatamente. Deus. Coisa de Estado mínimo é impossível, né? Porque ele sempre vai estar crescendo até o momento que fica insustentável, né? Porque ele se autosserve, né? Isso, se autosserve. Outra sacada boa do segundo algumas pessoas no Twitter, o Estado se autossustenta, né? Porque ele imprime dinheiro. Ele imprime recursos. Ele tem impressora de materiais, de matéria, né? O aspecto importante do Bertrand Juvenel é exatamente ele fala: a natureza do poder, o poder tem uma natureza psicótica, no qual ele quer eliminar rivais. Então ele chama de castelos, né? Sei lá, o Luciano Hang é um castelo. Esse que é o meio do Juvenel. Não é a classe média, é esses castelos aristocráticos que, na verdade, fazem parte do governo, mas são potenciais competidores. Não necessariamente, porque, por exemplo, como que é um castelo rival no Brasil que tenta que o Estado quer eliminar? O agro. Sim. Que traz dinheiro pra ele. Você vê, o desejo de eliminar a competição é tão psicótico no poder, é tão inerente ao poder, que não importa o benefício que aquele castelo está trazendo. Ele quer eliminar todos os castelos rivais. O malefício que a sua destruição traria, né? Exatamente. Imagina o que aconteceria com a economia brasileira, com a alimentação do brasileiro, se o agro colapsasse por algum motivo. Mas aí ele fala, né, o Zeno, e depois o James Brown fala mais um pouco, mas ele mesmo começa a falar do Franklin Roosevelt e como ele queria nacionalizar a Ford, né? E aí pra mim vem a sacada boa, é por isso que ele tem que tomar muito cuidado com esses termos como meta-capitalista, e aí o problema do liberalismo tentando colocar tudo na conta do comunismo, nesse caso. O impulso de nacionalização, ele não é comunista, ele é inerente ao Estado. Você pode ter sido mais capitalista do mundo. Por alguma razão, que seja guerra, que seja, no caso da Ford, lá o Henry Ford estava incapacitado, ele quer nacionalizar. Sim. Aí você vai no exemplo britânico. Quando, aquela sacada boa que ele deu dos britânicos, né? Quando os industrialistas britânicos começaram a se tornar um poder em relação ao Estado, qual que foi o impulso primordial do Estado britânico desde o século XIX? Nacionalizar. Ferrovia? Nacionaliza. Produção de aço? Nacionaliza. Então tá resolvido o problema. Não vou ter castelos rivais. Você vai falar o quê? É tudo comunista. Entendeu? Então o comunismo não tem poder nenhum de explicação de nada. É tudo comunista. Todo mundo inteiro comunista. Isso eu acho uma sacada muito boa dele, cara. Do é muito mais fácil de explicar dessa forma do que uma ideologia gerar isso. Não. Isso faz parte de diversas ideologias. É um impulso natural do Estado. Bom, não tem mais nada aqui do Juvenel. Eu também acho que não. Ele fala uma coisa aqui que é interessante, né? Que ele fala da eleição do Joe Biden, né? Que o Joe Biden ele não, obviamente que ele é um títere, né? Ele não tem, é uma figura política que não tem poder nenhum. Quem tem poder são as entidades que o colocaram ali, né? Então reforça. Ninguém sabe, né? Quem tem poder, né? Reforça a ideia de que a eleição fraudulenta do Biden foi engendrada por essas figuras políticas que formam aí os feudos, né? Dos centros de poder. Só pra deixar claro pra todo mundo, o Salazar pregou uma peça no pessoal. Não é que ele, o Juvenel, fala isso, pra deixar claro que o Juvenel fala que esse processo de concentração dos capitalistas é acabar tornando o Estado uma espécie de ente controlado pelos capitalistas, e aí o Nima Parvini, né, o Academic Age... Não, é Nima Parvini, por exemplo... Quando eu digo ele, é o Nima Parvini. A eleição do Joe Biden, porque o Juvenel morreu, só pra deixar claro. Não, quando eu digo ele, é o Nima Parvini. Eu tenho uma anotação aqui que o foco que as instituições atualmente movimentam contra as pessoas brancas é uma demonstração disso, né? Porque nos Estados Unidos, especificamente, né, que falam, o white supremacy é um problema, porque precisamos combater, é uma ameaça terrível, né? Porque, tradicionalmente, é quem mais, na organização social americana, obviamente, quem demonstra mais independência do governo. Boa, bem lembrado, ele não falou disso, uma característica muito boa, Zé, né? Isso aí, que uma característica dessa eleição é independência, exatamente. O
quando o high e o low é dependente. O middle não tem dependência. Bem lembrado, bem lembrado. Porque essa independência é crucial, entendeu? Característica. Boa. Muito bom. Verdade. Vamos pro próximo aqui? Vamos pro próximo. Agora sim. O capítulo 7 aqui fala das elites gerenciais, James Burnham, que é o autor que inspirou 1984 e a Fazenda dos Bichos, Animal Farm em português, as Fazendas dos Bichos. Né? Não sei como é que traduziram. Os dois livros do George Orwell, né? Então dá pra você entender aí. Como é um autor bastante otimista quanto ao futuro, né? E o George Orwell ficou horrorizado com o James Burnham, você sabe, né? Ele achava o James Burnham um cara moral, assim. A Revolução dos Bichos, chama. Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, ótimo. Obrigado. Ele identificou aqui a migração do poder do parlamento para a burocracia e a dissolução da linha que separa o público e o privado, né? Tem uma migração aqui, a transição do que era um empreendedorismo, né, do início das revoluções industriais lá para um movimento que ele chama de gerencialismo, talvez, eu não sei se traduzir corretamente. Gerencialismo é uma boa, sim. E assim, isso daqui que ele fala de elite gerencial, não é o cara que eu sou gerente, né? Eu sou gerente, é o que a gente chama de deep state, né? O que os trumpistas chamavam de swamp, é aquela burocracia gigantesca que só faz crescer, né? E que não tem skills reais. Burocracia sem rosto, é a União Europeia. Tá ali que acumula poder gigantesco, né? Eles não foram contratados, não estão nos seus postos por nenhum tipo de habilidade específica, técnica. Não sei, Salazar, não sei, cara, não sei. Eu acho que assim, se a gente limitar por esse ponto, a gente vai perder uma passada da realidade, porque eu acho que o grande ponto, pra mim, a grande sacada, você tem managers, na verdade, competentes, pode ser meritocrático, eu só quero separar, você pode ter um monte de manager meritocrático. O fato do manager ser dissociado do ownership da empresa, do skin in the game da empresa não ser dele, pra mim esse é um fator fundamental, cara. E eu acho, inclusive, um negócio legal que ele faz, ele fala daquele Garcia Bond, né, que é Reactionary Future, aquele cara lá que ele fala. No fundo, ele fala, a relação entre ownership, entre posse e controle, ela foi cortada devido à criação das Limited Liability Corporations, né, LLCs, como é que é em português? A gente chegou a falar, esqueci. Limitado. Mas enfim, a gente falou desse no episódio e a gente chegou a falar disso no episódio do distributismo, lembra? Que não foi um desenvolvimento natural do capitalismo, foi uma ficção legal criada pelo governo. Quer dizer, criada pelos lobistas empresariais que elegeram representantes para passar leis no governo. Lembra que a gente chegou a falar disso quando a gente falou do Hilaire Belloc e do Schaeffer. Por isso que eu não sei, para mim eu acho que o grande ponto é mais do que a ausência de mérito, porque eu concordo com você que numa fase terminal que a gente está hoje, até mesmo de aspectos higiênicos, os managers não têm nem capacidade. Eu concordo que o manager hoje, quer dizer, é a Xanico que cuida, lá do departamento de diversidade. Da Boeing. Concordo com você. Mas assim, o ponto que ele faz, para não escapar do ponto dele, ele pega lá, ele fala dos netos do Ford, treinado no MIT, que é um manager, na verdade. Que está na Ford, mas na verdade ele é um manager, né? Ele age exatamente como um manager. O objetivo dele é crescer a organização e não o fim da organização, que é produzir carros maiores e mais eficientes, melhores e mais eficientes. É crescer a estrutura da organização. Por isso que eu acho que tem que separar essas duas coisas. Porque tem esse aspecto meio aí você pode até falar que tem um pouco da psicologia, lá você volta até um pouco pro Pareto, e em parte dessa uniformidade, né? Porque o grande ponto do manager, seja ele competente ou incompetente, todo manager pensa a mesma coisa sobre direitos das mulheres, dos gays, dos trans, meio ambiente, aquecimento global, vacina de Covid, entendeu? Por isso que eu acho que é importante separar essas duas coisas. Nem todo manager é incompetente, entendeu? Mas todo manager, ele pensa em uníssono com a cabeça global dos outros managers, né? Nesse aspecto ele é intercambiável. Ele não tem mais compromisso estando em empresa, né? Ele não tem mais compromisso com o lucro, com os consumidores, com os alunos, ele passa a perseguir os próprios interesses. Com os pacientes, sacada boa. E eu insisto com você, onde é que você tem managers hoje? Na Igreja Católica. Quem são os managers? São os bispos. O bispo tá preocupado com o quê? Tá preocupado com a transubstanciação? Tá preocupado com a virgindade perpétua de Maria? Não, tá preocupado com o quê? Tá preocupado com o meio ambiente, entendeu? Supremacia branca. Isso aí é o manager. Você escuta um bispo, um cardeal desses falar, é indiscernível de qualquer coisa que o presidente da Colgate ia falar, entendeu? Impressionante. Isso é o manager. No resposta à pandemia, né, Covid, a gente percebeu que o foco da classe é sempre aumentar o próprio poder, não resolver os problemas sob responsabilidade. Ou seja, um monte de medidas lá que poderiam ter sido tomadas para reduzir o impacto da pandemia, salvar vidas, né, mas foram atrás de coisas absolutamente malucas lá para aumentar
da própria responsabilidade. E isso porque foi uma crise real, né? Na ausência de uma crise real, eles criam crises artificiais. Sim. Mudança climática ou problemas insolúveis, né? Desigualdade, por exemplo, racismo, são problemas insolúveis que vai sustentar a classe gerencial. Isso é outra coisa importante. Os problemas são insolúveis, né? Assim, você veja em ONGs, porque obviamente a managerial class das ONGs fazem parte, né? Sei lá, ONG contra o racismo, sei lá, todo ano ela publica ONG contra o antissemitismo. Todo ano tem um recorde de antissemitismo, é impressionante, né? Entendeu? A organização existe lá milhares de meses lá e recebe bilhões de dólares e só aumenta o problema que ela recebe. É muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma nota aqui do Managerial Elite. Eu tenho mais uma nota, se você não tiver... Eu tenho uma pergunta para você que não está no livro. Você vê uma ligação dessas elites gerenciais com uma coisa que chama atenção é que ele não fala nada da China, da Coreia, por exemplo. Obrigado. Eu ia falar disso, eu ia esquecer, você me lembrou. Porque a China tinha um foco, durante muito tempo tem um foco muito grande na formar o neoconfucionismo, de formar essas elites, tinha provas dificílimas para você entrar no serviço público. Perfeito. E na Coreia também, né? E nos dois casos teve resultados desastrosos, né? Mas, Zeno, pra mim daí que vem a outra estupidez, a burrice da direita com essa merda desse globalismo. Globalismo islâmico, globalismo chinês, globalismo... essa tontice. Porque pra mim o grande ponto, a chave disso está no livro. Você falou, a sua pergunta está no livro. Pra mim a resposta está no livro. Quando ele fala que a única maneira de estabelecer poder, porque essa elite managerial aí, ela tende a consolidar poder global. E a única coisa que impede isso é o poder nacional, regional. Então, na verdade, essa tontice falando que a China é globalista... Veja, a China tem a managerial class dela, que trata a população dela de uma maneira meio bizarra, que eu jamais gostei de tratar daquela maneira, mas que o chinês parece aceitar. Então, quando ele olha aquilo, ele fala, não, a China é globalista. Não, a China, ela é um entrave ao globalismo, exatamente porque a managerial class da China quer ser leal à China e quer aplicar os seus princípios manageriais dentro da China, assim como a Rússia. Entendeu? Para mim, esse é o grande segredo. Entender? A managerial class é quase inevitável, é quase um subproduto da modernidade. Nossa única esperança é que a sua managerial class tenha algum tipo de ligação, orgulho, sentimento nacional para ser uma barreira, para ser um rival castle, para voltar um pouquinho pro Juvenal, ao gerenciamento global. O Nima Parvini, ele tem naquele artigo que eu falei lá do Octopus, ele tem uma tabelinha que depois eu vou até publicar, mas basicamente ele divide, em vez de fazer globalismo islâmico, aquela tontice lá, ele divide em 3 categorias. Ele fala, ó, você tem os neocons, o Military Industrial Complex, né, assim, em termos manageriais, que o objetivo é refazer a América, refazer o mundo na imagem da América. O propósito é manter a hegemonia americana e israelense. Aí ele fala dos técnico-globalistas, fala do World Economic Forum, que quer ser um governo globalista e através de instituições globalistas. E aí ele põe um terceiro grupo, você vê, esses 3 grupos estão em conflito. E o babuíno da direita não entende do globalismo islâmico, entendeu? Que é os que eles chamam de terceiro-mundistas, que no caso é o Soros, que o objetivo é equalizar o nível de vida de todos os países do terceiro mundo com o Oeste, e a maneira de fazer do Ocidente, a maneira de fazer é transferir dinheiro do Ocidente pro terceiro mundo. E tem um monte de outras características. Eu tô citando só 3 porque eu não quero também tomar o tempo todo. Mas pra mim, essa é a chave, é entender isso, entendeu? Dentro dessas elites, essas managerias, elas lutam entre elas. Não tem bonzinho, né? Eu acho que o grande problema é isso, porque não tem esse bonzinho que eles estão imaginando, entendeu? Eu não quero ser dominado, eu não quero viver com a China, entendeu? Eu não quero viver dominado pela China. O Salazar, acho que outra coisa legal pra falar é quando falar do James Burnham da Segunda Guerra Mundial. Ah, sim. Que ele fala, aquilo lá é bom. Ninguém queria lutar, só na Alemanha. Ninguém no Ocidente queria lutar. Não, isso também é uma mentira no Ocidente, né, de que eles... Teve um apoio popular, popular. Tava vendo o comentário do Curtis Jarvie num podcast e ele falou assim, olha, os livros que foram escritos pós Segunda Guerra são muito inferiores. Você quer entender como o mundo funciona hoje, você tem que ler livros pré-Segunda Guerra. E o engraçado é que quando o Parvini fala das narrativas, né, quais são as narrativas mais proibidas, né, qual é a narrativa que mais causa backlash, né, o que ele põe no topo lá de narrativa, né, que na verdade é revisionismo da Segunda Guerra, né? É impressionante. O apoio. Oi? Não, que a gente estava comentando sobre a Segunda Guerra, as elites tentaram de toda forma um apoio popular, né? Ao campo de batalha, né? Da população dos Estados Unidos e Europa. Isso. E eles não queriam, né? As populações desses países não estavam interessadas, né? Já na Alemanha.
era realmente um modelo popular, né? O suporte das massas era muito grande, né? Então, essa classe de burocratas, enfim, não conseguiu arrebanhar pessoas para lutar na Segunda Guerra. Só para terminar meu exemplo lá, sabe que a revolta de Taiping, né, na China, começou quando um cara ela tentou passar no concurso para ser funcionário público na China, tentou 4 vezes, não conseguiu, teve um colapso nervoso, teve uma visão lá que ele era irmão mais novo de Jesus e começou um movimento religioso, terminou com 20 a 30 milhões de mortos. Sim. Só perde em mortandade, só perde para a Segunda Guerra Mundial. Então, esse exemplo que eu dou, que essa história de ter focar muito na burocracia pode não ser uma boa ideia. Mas você sabe que, assim, uma das razões pela qual a China tem uma extrema desconfiança do cristianismo é isso, né? Sim. São taipinhas, as pessoas esquecem, não é simplesmente maldade, elas tiveram um exemplo muito danoso. É um trauma. Especialmente o cristianismo descontrolado, né? Que é o que o brasileiro adora, né? Que o direito brasileiro adora. Não, o cara pode ter o cara vai lá na esquina, abre uma igrejinha nova. Isso aí, pô, vocês têm horror a isso, porque eles sabem do potencial destrutivo disso aí, né? Que não deveria mesmo, né? Pode deixar claro. Não deveria mesmo. Já tá certíssimo, mano. Tem que enquadrar esse bando de pastor vagabundo aí, mano. Vamos lá, capítulo 8. Elites e Ideologia, Samuel T. Francis, que eu nunca tinha ouvido falar, pra dizer bem sincero. Cara, então, ele é autor daquele texto famoso, A Narcotirania, lembra que a gente chegou até... Basic. Ele? Ele é o narcotirania, ele é o da narcotirania, isso. Então tá, eu já tinha ouvido. O livro que ele comenta aqui é Leviatã e seus inimigos, livro póstumo, né? Descobriram lá o livro escrito nos esquetes dele, depois que ele tinha morrido. Isso. E que é um autor mais próximo, né? Que ele morreu em 2000 e alguma coisa. 2005. E que ele fala muito do mundo que a gente vive hoje, né? O regime gerencial que a gente vive hoje, ele pode expulsar até mesmo os proprietários das empresas, né? Se não se alinharem com a ideologia da classe gerencial. Vive aí a ideologia woke, né? Tem um monte de exemplos. O cara pode ser, o fundador da empresa pode ser expulso dela se ele fizer um tweet lá elogiando o Trump, sei lá, alguma coisa assim. E faz uma distinção bem interessante que os bilionários de hoje, né? Os bilionários das Big Techs, eles não são empreendedores no sentido que Henry Ford foi, né? Perfeitamente. O Elon Musk... Elon Musk vive de subsídios. Durante décadas, né? Anos, aí gerenciou o crédito de carbono, né? Vivia de crédito de carbono, que é uma legislação aplicada pelas elites gerenciais para resolver um problema inexistente, né? Perfeitamente. Sim, foi transferência de renda, né? Zeno, você lembra que quando a gente falou do SJW Towers Line, nesse episódio, ó, lembrando que o Salazar sempre fala, nossos episódios são todos interligados, gente. É uma cadeia, uma teia. É uma matriz, uma web, né? O filme do David Lynch. Um dia alguém vai estudar os episódios. Dá um monte de exemplo lá, o Brendan Eich, né? Da CEO da Mozilla, né? De um monte de... Sim. Se você é gerente e você não concorda com a mente coletiva gerencial, você perde essa posição de gerente em segundos. Gerente, inclusive CEO, para deixar claro. O presidente da empresa é gerente. Sim. Eu vejo que um local onde onde é uma frente de batalha hoje, dessa ideológica, é do indústria de videogames, né? Você vê, toda semana tem uma notícia de uma empresa que teve que ceder lá, colocar um personagem diverso, né? Diverso entre aspas, para ser protagonista. A Ubisoft tá no radar agora, porque resolveram finalmente fazer um Assassin's Creed que se passa no Japão feudal, e o personagem principal é o Yuzuki, que é o samurai negro, né? Teve um samurai negro na história e colocaram ele como protagonista bem representativo, né? Mas pra mim a sacada, qual que é a sacada central do Samuel Francis? Que era discípulo do Burnham, né? Na verdade, tudo que o Burnham previu, ele viu acontecendo e ele percebeu o poder como a igualdade, né? de igualdade de direita, né? Que igualdade, no fundo, é igualdade biológica, né? Assim, racial mesmo, igualdade. É o instrumento primordial de controle e conquista, porque se são todas as etnias são iguais e os resultados não são iguais, o que você tem que fazer? Você tem que empregar centenas de milhares, milhões de pessoas, bilhões, trilhões de dólares para resolver esse problema, né? Porque a alternativa a isso é dizer não. Há etnias, há raças com características distintas e que vão ter excelência em certos campos e não em outros, e essa é a estrutura da realidade. Sim. Agora, se você renega esse fato, né, o que sobra? É o castelo de cartas da mentalidade esquerda, né? Da direita, não pode ter diferença entre nada, né? Mas a direita nisso não é. O maior pecado de um direitista é ser racista. Qualquer um. Me cite um direitista que defende sequer a ideia de diferenças raciais.
Tô nem falando de hierarquia, diferenças raciais. Assim, você tem lá o Steve Saylor, você tem o Jared Taylor, que são malditos. O Jared Taylor tá banido do Twitter, inclusive, entendeu? Ninguém nem fala dele. As diferenças só podem ser positivas, né? A NBA americana paga milhões lá, sei lá, 90% dos atletas são negros, mas é natural, né? Não vejo problema nenhum nisso. Agora, você vai apresentar alguma diferença negativa? Não. Intelectual, esse que é o grande ponto. Diferenças intelectuais, cognitivas. Aí acabou. Diferença cognitiva, não pode. Como diz o Vox Day, né? Assim, a evolução, ela tocou em todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Você pode ser... negros podem ter, assim, o odor corpóreo mais forte do que o asiático, porque negro vive na savana e asiático vivia acumulado em cidade, pode tudo. O órgão mais importante do corpo humano, mais complexo do cérebro, esse foi intocado pela evolução. É igualzinho em todas as raças, regiões, pessoas, é idêntico. Muito bom. Essa que é a grande sacada pra mim, né? Perceber. Né? Ele tem um texto, né? Equality as a political weapon, né? Ele é meio negativo, né? Ele considera que o regime que a gente vive tá fracassando, né? Fracassando que devia ser o seu momento de triunfo. Sim. Ele menciona o Bernays, né? Quando a gente falou do Center of Stuff, ele menciona o Edward Bernays. O Bernays, do Walter Lippmann. O Walter Lippmann, que a gente falou quando a gente fez o episódio do Monte Bug, do Walter Lippmann e tudo mais. E assim, é interessante que ele também esse pessoal, apesar dele ter frequentado círculos conservadores, né, ele também é um extremo nihilista, assim como o Burnham e assim como o Pareto, né, ele crê que toda ideologia é basicamente só uma justificativa de poder, né, interessante. Sim. Aí, claro que quando você tá falando do egalitarianismo, é evidente também, você tem que falar do bioleninismo, né, que a gente falou, porque Sim. esse é um modelo, né, na verdade. Aquele cara, o Ted Distributist, que ele tem um podcast muito bom, não sei o que, ele foi outro dia no Aroma McIntyre e falou um negócio muito interessante, que ele falou, se você precisa entender, ele escreveu aquele texto, o The Purpose of a System and What It Does, né, você precisa entender que o princípio, o preceito básico dos direitos civis americanos era criar uma classe média negra, não era dar liberdade de direitos para os negros, era artificialmente aumentar o padrão de vida negro americano para criar uma classe média, com padrões de consumo de classe média, né, branca, mas de negro. Nunca foi dar igualdade de oportunidade. O que eu estou tentando dizer, Zena, é que, de novo, muitos acreditam na mentira, que não, a esquerda quer igualdade de resultado, e a direita quer igualdade de oportunidade. Não, a direita também quer igualdade de oportunidade. Assim, de resultado. De resultado. Assim, que direitista que fala contra qualquer tipo de... que direitista que fala contra o programa de... Tirando os tontos libertários que falam em termos abstratos, porque eles não querem nenhum tipo de distinção, eles não têm nenhum tipo de coletivismo, qualquer, assim, conservador, neocon, eles não falam nem contra a cota direito. Sim. Em parte porque é suicídio político, né? Uma coisa dessa, sim. É muito complicado, né? Tem assuntos que são malditos aí e você vai colocar a própria carreira política em risco. Bom, é isso que eu tenho do Sam Francis. Realmente ele escreveu um livro, na verdade, assim. Ele escreveu mais de um, mas assim, um livro crucial aí era o Leviatã e seus inimigos, né, assim, a obra. Eu acho que agora ele vai pro último, né, o The Therapeutic State, que é o Paul Gottfried. Que está vivo ainda. Escreveu Multiculturalismo e Politics of Guilt em 2002. Bem recente. Tem uma frase que o sistema gerencial, né, não busca se transformar para atender melhor o povo, mas ele tenta mudar o povo para atender as suas aspirações. É excelente. Muito bom, exatamente, né? E outro conceito que eu tirei aqui, que a esquerda sempre usa coisas do cristianismo, né, contra a sociedade, né? Então a culpa branca, né, os americanos ricos, o Ocidente, tem um sentimento de culpa muito grande pelo privilégio e tudo mais. E isso é um sentimento cristão, né? Assim como calvinista, né? Assim como a caridade, né? Também é uma característica do cristianismo. E eles adulteram isso para usar isso contra o próprio povo, né? É muito curioso isso. Lembrando que o Gottfried, assim, um negócio interessante, né? Ele sendo judeu, ele fala novamente, ele identifica duas fontes, né, de multiculturalismo, identifica os cristãos brancos protestantes, identifica os judeus e outros grupos étnicos, mas os judeus também. Inclusive ele fala quando ele vai falar da escola de Frankfurt, quando a gente fez a escola de Frankfurt, ele fala, a escola de Frankfurt foi suportada nos Estados Unidos, recebeu dinheiro, apoio, suporte, do comitê lá, como é que chamava? Defesa Judaica, não sei o quê, né? Liga Antidifamação.
Exatamente, do governo americano, né? São dois grupos que, assim, a ideia é que a escola de Frankfurt foi uma implantação da KGB, né, da Rússia, da NKVD na época no Ocidente, é completamente falso, entendeu? Ela foi um movimento completo. Eles eram antissoviéticos, né? Eles eram comunistas judeus antissoviéticos, fartamente financiados pelos judeus, e que mais tarde, todos os ditames da escola de Frankfurt, o Nema Parvini tem um texto ótimo sobre isso, um vídeo pequenininho, foi aplicado com a máxima eficiência e brutalidade na Alemanha Ocidental pela CIA. Escola de Frankfurt, lembra? Quando você falar escola de Frankfurt, lembra, é CIA, para deixar claro, tá? CIA, Departamento de Estado, Exército Americano, é isso que é a escola de Frankfurt. Trans, gay, pan, tudo isso, CIA, Departamento de Estado, Governo Americano. E isso é muito bom que o Gottfried faz, tá? Mais um exemplo que essas entidades começam a ter interesse próprio, independente de quem é o presidente, né? Quem está no poder. Sim. Outra coisa que ele faz bem ele critica, aliás, ele tem um ódio mortal, porque aparentemente ele perdeu uma posição importante na universidade por causa dos neocons, né? Neoconservadores, neoconservativos, ele odeia esses caras, né? Fala muito deles, né? Que depois do colapso da União Soviética, o objetivo dos neoconservadores é uma cruzada para espalhar a democracia liberal para todas as partes do mundo e dissolver qualquer vestígio de qualquer outra tradição, cultura, ordem, né? Nos Estados Unidos isso já acontece, né? A própria história deles está sendo apagada, né? Estátuas são removidas, muda o nome de prédios, os Founding Fathers. Ele não fala dos Founding Fathers, eu acho que é um caso interessante que a gente fala de poder, né? Como o poder tende a se acumular. O George Washington, pelo menos é o que dizem, nunca li a biografia dele, que ele teve a oportunidade de se autoproclamar rei da América, né? Quando a Revolução funcionou, e ele recusou o poder, né? Sim. Ele recusou esse poder, né? Foi presidente lá e depois voltou para a vida civil. É o tipo de coisa que contradiz um pouco alguns desses pensadores, né? Eu não sei, então, contradizem no seguinte sentido. É legal que você tenha mencionado isso, contradiz. Se você quiser colocar assim, a escola Mosca, a escola Pareto, contradiz a escola Pareto no sentido que a escola Pareto é a escola do cínica, que diz que toda ideologia é uma justificativa para estabelecimento do poder. Já na medida da escola Mosca diz que não, que as elites acreditam nos mitos, na forma política, nos mitos que elas criam para governar. Então acho que refuta nesse sentido só. Talvez refuta o Pareto, Burhan, Samuel Francis. Nesse sentido. Mas não refuta a teoria da elite, né? Que é em geral, entendeu? Refuta esse corte, esse aspecto da natureza da ideologia, né? Que é sempre falsa. Não, acredita mesmo. E eu concordo, você sabe de filhos de elite que basicamente pessoas que estão sacrificando os seus filhos no altar da diversidade trans, por exemplo. Né? Sim, sem dúvida. Entendeu? Sim, crentes dessas religiões seculares, entendeu? Por falar nisso, esse é um exemplo, talvez seja o que vai levar ao colapso, né, esse edifício ideológico, né, porque esse esforço gigantesco, esforço agressivo, né, para reconhecer pessoa trans e permitir homens biológicos competirem com mulheres e permitir homens frequentar banheiros, isso está tendo um backlash muito grande, né, mas não tem sinal de que eles vão desistir dessa causa, né. Não, pois é. Isso é uma das coisas que ele aponta no final do livro como uma das coisas que pode prejudicar esse movimento de... acho que voltando pro Mosca, né, o Salazar, voltando pro Mosca, quer dizer, ele faz essa linha com o Mosca. O Mosca dizia que se não houver unidade moral entre os governados e os governantes, na forma de uma fórmula política que os dois comprem, a situação se torna insustentável. E, na verdade, acho que o grande ponto é que trans, em particular, é algo quase impossível de engolir, né, porque é uma violação da realidade, assim, muito, muito brutal, né. Então, aí eu concordo com o Salazar que, assim, ele vê dois caminhos, né? Ele fala, a elite poderia recuar para manter a legitimidade ou avançar, mas aí eu acho que depende de... Vamos dizer assim, o Zé, quantos nas elites são Mosca e quantos são Pareto, entendeu? Quantos são cínicos versus quantos são believers? O que adia essa queda é que não existe uma contra-elite, né? Não vê um movimento alternativo. Que hoje, sei lá, Estados Unidos, republicano e democrata, bebe do mesmo... da mesma cálice. Olha, cara, né? O Nima Parvini tem um livro agora, esse livro, como é que chama? The PayPal Mafia. Ele sustenta, ele fez um cigar stream, né, que é um dos episódios dele lá, ele sustenta em parte que essa contra-elite está se formando, na verdade, na figura do Musk, do Peter Thiel, como é que chama o cara da Palantir, ou Salazar, você lembra agora do nome do cara agora, do CEO da Palantir? O Alex Karp. Alex Karp. Está se formando nessas figuras aí, tá? Ela está se organizando, está organizada, inclusive eles aventam a cobertura que o Bukele teve dessas elites para fazer o que fez em El Salvador. El Salvador, eu falo Honduras, obrigado, cara. El Salvador,
colonizador. É uma ideia interessante, mas ele acha que tem processo de formação, entendeu? Eu não sei. Eu acho que o regime, vamos chamar aqui o mundo que a gente vive hoje é um regime, ele tá demonstrando vários sinais de fraqueza, né? Uma insistência nessas pessoas trans. Militarmente, tá tomando uma surra lá na Ucrânia, né? Não, Ucrânia é contra os rebeldes Houthi no Iêmen, entendeu? Na própria Israel. Pô, não sei se vocês viram hoje, saíram lista de baixas do exército israelense, milhares de baixas. Hoje a gente tá gravando esse 26 de maio, hoje depois de, 8 meses de bombardeio incessante lá, o Hamas disparou mísseis em Tel Aviv. Pois é, hoje, depois de 8 meses, 40 mil civis mortos, o Hamas tá bombardeando Tel Aviv. Tá? Então, o modelo militar americano-israelense não tá funcionando, não tá mostrando efetivo. Mas... E não me parece ser uma bandeira política nos Estados Unidos tão forte quanto já foi. Defesa de Israel. Transgenderismo? Não. A defesa de Israel nos Estados Unidos não me parece ser uma bandeira política tão forte. É muito pelo contrário, né? A defesa de Israel é uma bandeira dos boomers, né? Porque a geração mais nova aí considera Israel um colonizador, né? Sim, gente, mas assim, Zeno e Salazar, eu advirto contra a populist delusion. Você falou a verdade, a defesa de Israel é impopular, exceto no Congresso, onde ela tem unanimidade absoluta. Sim. 100%. Entendeu? Esse que é o problema. Entendeu? Que é 100%. Você tá falando de popularidade mas assim, de novo, nas ruas. Pra deixar claro que a questão do Bolsonaro. Popularidade não é poder. Popularidade não quer dizer nada, no final das contas, né? Assim, só essa que é a questão, mas eu concordo com você. Você tem já uma minoria que tá no Congresso americano que não apoia, né? Que eles são completamente solapados. Hoje eu diria que eles não têm real power, mas tá se formando. Talvez em algumas gerações. Não, o descontentamento tá lá. Os dois candidatos à presidência prováveis, o Trump e o Biden, os dois são fechados com Israel, né? Não tem, o Trump é mais do que o Biden. Aliás, o Mike Johnson, lá, que é o presidente da Câmara, lá, pra dizer assim, as declarações dele sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia me levam a crer que o Trump vai ser ainda mais agressivo com a Rússia do que o próprio Biden. Tá? Então, assim, não tem esperança de nada positivo disso aí. Ele chegou a falar, eu tô falando isso, Salazar, porque ele chegou a falar que deixou claro que ele apoia que as armas de longo alcance entregadas pelos Estados Unidos devam ser usadas para ataques no território russo. Aí, ó, que beleza. Entendeu? Ataques profundos no território russo. Então, quer dizer, não tem muito. O que pode dar errado? Mas aí que vem aquela questão do moço que eu tô falando, da legitimidade moral, da unidade moral entre a elite e os governados, que desapareceu. Entendeu? Não tem, né? Inclusive aqui ele fala nesse capítulo 9 que em Davos, lá, os líderes, os CEOs, os líderes de investimento, eles querem rotular os seus que discordam deles com inimigos. Sim. Lembra que ele termina o livro, acho que uma das últimas frases nessa live, ele fala: nenhuma sociedade na história conseguiu operar marcando 30% da população como maligna, indesejável e digna de ser destruída. Não sei como é que a sociedade vai continuar a funcionar, né? Porque sim. 30% da população. Eles imaginam que eles acreditam que vão funcionar nos Estados Unidos especificamente com imigração irrestrita, né? Só que eles estão atraindo pessoas extremamente desqualificadas, né? Sim. Como é que eles vão, sei lá, se eles expulsarem todos os brancos de classe média das indústrias, eles têm esperança de operar elas com imigrantes legais? Será que esse é o grande plano? Não tem como. Salazar, a inteligência artificial vai resolver tudo isso, cara. Vai. Sim. Não, mas olha, eu tenho certeza que vários ideólogos do Vale do Silício acham isso. A solução é IA. Eu já li um artigo, mas daquele futurista, não sei se foi o Ray Kurzweil lá, aquele cara, ou um outro. Daquele outra tranqueira. Que a solução é boomer, né, cara? Boomer é fogo. Boomer, olha, deixa eu falar uma raça. Que eles tinham que replicar na AI os core tenets do que eles acreditam, e a AI vai ser responsável por estabelecer ordem social quando eles partirem, os boomers. Ou seja, vão ser cópias de boomers digitais. Por que não, né? Caralho, meu. Não é louco assim, é louco demoníaca. assim. Os caras não querem largar o osso, meu, não tem jeito, entendeu? Impressionante. Foda-se o mundo. Todas as agendas deles são incrivelmente impopulares. Carbono zero, carne vegetal. Carne vegetal,
carne vegetal, trans, pessoas trans, é tudo incrivelmente impopular, né? Perseguição que eles fazem aos agricultores na Europa, né? Backlash terrível lá. Assim, nada disso aponta... A gente já discutiu isso em outros episódios, né? Nada disso aponta para o modelo funcional, né? Esse aperfeiçoamento humano, ele leva a uma sociedade sem gênero, né? Porque o humano ideal não precisa ter sexual urges. Não, claro que não. É uma unidade funcional, né? Só uma unidade funcional. Uma unidade funcional, E é uma imitação de uma... O transhumano, né? Anjos, entendeu? De alguma figura religiosa que... Ou de demônios, né? Ou de demônios. Mas você veja, o Zeno, só pra voltar rapidinho naquele assunto que você perguntou da China, você veja só, os managers transnacionais da União Europeia, do World Economic Forum, não tem problema nenhum em oprimir e destruir os agricultores europeus. Os managers chineses não fazem isso. Sim, justamente. Não fazem isso. Não, porque são meus agricultores. Foda-se o resto do mundo. Aliás, eu vou suprir o resto do mundo com o que eles estão destruindo, mas o meu eu vou fazer. Entendeu? Esse é o melhor que você pode esperar. Então, o máximo que você pode esperar. Não vou dizer o melhor. É o menos pior que você pode esperar. Que a classe managerial, pelo menos, tem um interesse nacional. Porque a nossa não tem, né? Ela é global, né? Vocês lembram que teve um manifesto, acho que foi, eu não sei se foi o Partido Novo, foi lançar o manifesto, lançou o manifesto em inglês? Não. O manifesto original foi em inglês. Foi, pronto, é isso aí. Não tem mais condição. Não tem nada de Brasil, né? Isso aí. No Brasil você não vê essa contra-elite, né? Quem que fala? O agro, mas não é organizada, né, cara? Acho que assim, poder econômico é o agro. Os interesses do pessoa do interior de São Paulo, do interior do Ceará, que se oferece para as pessoas de perspectiva, né? Não tem ninguém, vou aumentar o Bolsa Família. Sim. É isso. Vou dar mais camisinha de graça pra filha dele transar aos 12 anos de idade, que é a idade que ela vai começar a transar. E aí vem essas maluquices que vêm dos globalistas, linguagem neutra, igualdade, não sei o que, cota racial, tudo isso é importado, tudo isso são agendas importadas, né? Eu nem discuto se são corretas ou não. Eu acho que o nosso problema local aqui é que a gente não tem uma elite que tem uma agenda local, que diga, enderece os problemas locais. É a mesma coisa o prefeito de São Paulo querer implementar ciclofaixa porque é assim que resolveram o problema lá de Amsterdã, do trânsito. Todo mundo de bicicleta, todo mundo de bicicleta de São Paulo também. Os problemas são diferentes, a geografia é diferente, a quantidade de pessoas é diferente. Como se resolve o problema local? Ninguém sabe. O Brasil está sempre macaqueando alguma ideia. O Brasil não é soberano, né, gente? O Brasil é uma satrapa, um ponto de controle. Independente de ser soberano ou não, você não tem pessoas pensando nos problemas locais, né? Você não tem. Não tem, como é que eu vou resolver esse problema local aqui? Do trânsito em São Paulo, por exemplo, problema que afeta todo mundo. Não tem uma proposta. Vou fazer um trem, vou fazer um dirigível que vai levar as pessoas de um lado da cidade para o outro. Não tem nada. Vamos terminar aqui. Eu acho que tem aqui 5 fatores que ele acredita, o autor, que são possíveis pontos de falha nesse... Você está falando dos mitos do liberalismo, né? Isso. Falou, né? Então, primeiro ele fala em balcanização de fato, né? Ou seja... Tá. Possíveis cenários futuros, desculpa, né? Eu não entendi. Você está falando dos modos de falha, tá? Modos de falha. Tá, legal. Isso, ele termina falando isso. Primeiro é balcanização de fato, né? Ou seja, uma situação de guerra, né? De conflito entre as diversas forças. Estados Unidos é um cenário bastante discutido, né? Tem uma separação lá do... Também fala mais à frente justamente disso, estão preocupados que os Estados Unidos nunca teve tão dividido e tal. O segundo é a necessidade mais explícita de coerção e uso da força. Isso é bem possível, né? Eu acho que à medida que... A gente já vê isso bastante, né? Tanto aqui como lá. Então, mas isso é um problema para essas elites, né? É um sinal de que se eles têm que partir para isso, é uma mudança muito grande, né? Essas elites ocidentais não foram projetadas para colocar em uso da força de forma, como é que eu falo em português? Overt, né? De forma aberta. Explícita. Né? Explícita. Exatamente. O terceiro é o mecanismo high, low, middle, né? Em que governos nacionais se tornam o middle, enquanto o governo supranacional globalista, né? Do projeto globalista, se torna o high, e as regiões locais, né? O mundo em si, a populaça, se torna o meio, né? Então, acho muito difícil isso. Então é um cenário onde governos nacionais começam a brigar com os globalistas, né? Eu não vejo também, hoje eu vi um alinhamento, né, disso.
O quarto, acho que bem possível, é o bioleninismo, que a gente já falou em outro episódio, ou seja, a degradação, degeneração das elites e a exclusão de pessoas com habilidades superiores, talentos superiores, causando aí a queda da classe dirigente, né? Gerencial. Dirigente, né? Ruling class. E o segundo, que é bem mais provável, para mim o mais provável, é todo mundo ocidental ser eclipsado por um poder estrangeiro. Que é China e Rússia. Na verdade, acho que o mais provável até a aliança China, Rússia e Irã, né? Sim. Que foi uma aliança que foi fomentada pelo próprio Ocidente, né? Poderia ter sido evitada, um pouco de diplomacia, um pouquinho de habilidade, mas não, hoje você tem os países como aliados de fato, países que não tem nada em comum, né? Não tem cultura comum, não tem... Historicamente eram inimigos, na verdade, competidores inimigos hoje estão basicamente umbilicalmente ligados, inclusive quando digo umbilicalmente com gasodutos, né? Gasodutos e colaboração militar, né? Um fornece arma pro outro, um fornece petróleo pro outro, é terrível, assim, pro Ocidente, né? Não foi assim um golpe de desastre. Montou o Leviatã que muito provavelmente vai destruí-lo. Eu queria falar, o Salazar, o número 2, que você falou lá, a necessidade para uso mais explícito da força, né? O problema é que as nossas elites, elas são formadas, para voltar lá no conceito de Maquiavel, são formadas por raposas, não leões, né? Eles não têm apetite para violência, né? Não. Porque uma coisa é você prender velhinha em defesa, outra coisa é você ter que entrar em, sei lá, em compound cheio de gente e trocar tiro, e ter agente do FBI ou da Polícia Federal executado, né? Não sei muito qual é o nível de apetite que essas elites têm pra isso, entendeu? E eu te digo uma coisa que a gente aprendeu da eleição nova eleição do Lula pra cá, passando aí pela catástrofe do Rio Grande do Sul, nossos militares são incrivelmente ineptos pra fazer qualquer coisa. Deprimentes. Nossa, eu achei que eles iam salvar o Brasil. Como eu já falei várias vezes, eles são irreformáveis, entendeu? Você tem que ser reconstruído do zero, não tem como reformar os militares. Sabe, tem vídeos deprimentes lá de um bando de recruta lá que não consegue remar um barco, civis salvando os militares aquarilhados, entraram no caminhão. Biolixo, o militar brasileiro é biolixo. Então, eu fico muito triste por aquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel lá, achando que essas pessoas iam fazer alguma coisa, porque são capazes de fazer qualquer coisa. Tem que fazer o óculos copo, isso mesmo. E é isso, aí ele termina o livro com essas sugestões não, né? O que ele acha que podem ser sinais de fraqueza e desse arranjo político, né? Eu acho bastante complicado o cenário pro futuro próximo, realmente é um cenário de colapso bastante claro, né? Não tem a própria eleição que vai ter esse ano nos Estados Unidos, é uma eleição deprimente, né? Dois boomers octogenários que já exerceram o cargo, não tem nada de novo para oferecer. Né, do exercício do cargo, né? Trump, sim, o Biden nem tem certeza de que cargo que ele está exercendo, né? Terrível. Eu tava ouvindo um podcast sobre a carga da Brigada Ligeira, lá também era um cenário assim, que tinha uns generais britânicos lá, veteranos de Waterloo também, que estavam lutando na Guerra da Crimeia, onde ocorreu lá a carga da Brigada Ligeira, aliados aos franceses contra os russos, né? E os generais ingleses lá falando, tem que acabar com os franceses, e coisa, não sabia nem com quem estava lutando. É mais ou menos a situação que a gente tá, né? Uma elite envelhecida aí, que já não tem nada a agregar, mas um largo poder, né? Largo poder por causa dos meios tecnológicos, né? Eles esse largo poder, né? Tamanhos dos estados nacionais e os meios tecnológicos. Beleza, senhores, é isso aí. Muito bom. É isso aí. Então, vamos encerrando por aqui. Recomendo a todos que tenham a oportunidade, leiam esse livro, não é um livro muito, muito longo, né? Mas acho que tem insights muito interessantes. Acho que todo mundo devia ler, todo mundo que tem aspirações aí para entender os movimentos políticos, entender como funciona a sociedade, né? Como funciona o mundo, até a história. Acho que vale muito a pena. Vou me despedindo aqui, Zeno Stoico, Salazar. Boa noite. Pepe. Boa noite. Leiam um livro. E, por favor, não vistam a camiseta de seleção brasileira e vão pra Paulista. Pelo amor de Deus, que coisa imbecil. Por favor, tenha autorrespeito, por favor. Obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.